Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite, 6h05. Está no ar o Fute Rio na geral desta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017. E você, a partir de agora, vem com a gente ao vivo, você que nos ouve em futerio.net/rádio e você que nos acompanha também no podcast através do YouTube. Só clicar na minutagem para ir diretamente ao assunto do programa que abordamos hoje aqui nessa super sexta-feira. O Fute Rio na geral, é claro, chegando com muita informação e as principais notícias do futebol carioca, com muito debate e opinião até às 8 da noite. Fute Rio na geral, sempre das 6 às 8, toda segunda e sexta-feira, no oferecimento de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design e Comunicação com criatividade. Hoje no Fute Rio na geral, tem o acesso do América, garantidíssimo na Série A do Campeonato Carioca do ano que vem, após vencer o Audax por 2-0. Finalíssima confirmada para a próxima terça-feira, jogo de ida, Goitacás e América, na verdade América e Goitacás, já que o jogo será em Edson Passos. Desdobraremos tudo que rolou nessa grande partida de terça-feira aqui no Fute Rio na geral, com entrevistas, ouvindo os personagens, debatendo, comentando e já adiantando o que esperar para essa grande decisão que acontece, portanto, a partir dentro da próxima terça-feira e, é claro, com a super cobertura da Rádio Fute Rio na transmissão mais carioca da sua internet e, é claro, com a sua participação, tudo isso aqui dentro do nosso programa de hoje. Também traremos a finalíssima da Série B2, porque afinal de contas estaremos aqui com a decisão entre Angra dos Reis e Santa Cruz, a finalíssima acontecendo nesse domingo lá em Angra. O Angra que venceu na ida por 2-0, muito perto do título, mas é claro que ainda tem muita coisa para acontecer e nós estaremos em cima do lance para levar para você todas as informações e também os prognósticos dessa importante decisão que fará conhecer então mais um campeão estadual, o penúltimo, na realidade o antepenúltimo, na verdade, da temporada em 2017. Também tem a Série C do Brasileiro, amanhã tem o Voltaço em campo, tem o Volta Redonda em jogo decisivo contra o Sampaio Corrêa no Castelão de São Luís. E a vitória é a única opção, e tem que ser vitória boa, viu? Derrota por 1-0 aqui no Rio de Janeiro, fez o Voltaço necessitar de 2 ou mais gols de vantagem para avançar à Série B do Brasileirão do ano que vem. O acesso fica, portanto, condicionado a uma vitória de 2 gols do Voltaço lá em São Luís. Fute Rio na geral também aborda isso aqui com a gente. Tem a Série C do Carioca, entrando em mais uma rodada, amanhã já tem jogo pela quartona, mais uma rodada fragmentada, com muitos jogos e muita emoção. A Copa Rio com o americano dando um passo importante para o título, venceu na ida 1-0 em cima do Boa Vista, lá em Saquarema, e falaremos também sobre isso aqui no nosso programa. E também tem pitadinha histórica, tem Olha o que eu achei, tem o bolão do futerio.net e muito mais até 8 da noite dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando aqui na Rádio Fute Rio. São 6h08 aqui em futerio.net, hora do nosso boa noite, do nosso destaque dele, que está ao meu lado me ajudando a fazer esse Fute Rio na geral e que também comenta todos os detalhes do futebol do Rio de Janeiro. Ele vem aí com a primeira informação, o primeiro destaque, ele é a enciclopédia de bolso. Renan. Tudo bem, Renan? Boa noite. Boa noite, Andreso, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Como hoje só tem você e eu no programa, Andrés, eu posso dar 2 destaques para começar bem o programa? Claro, por favor. Primeiramente, não poderia ser diferente, né? O América não ficou muito tempo dessa vez na Série B, na verdade Série B1, segunda divisão do futebol carioca, com uma vitória para cima do Audax,
Vitória indiscutível, sem polêmica, não teve nada para reclamar dessa vez. O América conquistou na verdade o acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca e com isso ano que vem estará, na verdade, né, Andreas, naquela fase preliminar tão mal falada, tão criticada, mas o América estará nessa fase preliminar no ano que vem. O meu segundo destaque vai para a rápida regeneração, vamos dizer assim, do americano, né? Após aquela traumática eliminação na semifinal da competição da Série B1 do Campeonato Carioca, o alvinegro campista derrotou o Boa Vista por 1-0 com gol do Ramon, o atacante Ramon, nos acréscimos, fazendo com que isso a equipe precisa apenas de um empate para conquistar a Copa Rio. Vale ressaltar, né, Andreas, que o Boa Vista muito provavelmente deve escolher a Copa do Brasil, enquanto o americano a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que até em termos morais, até em termos psicológicos, esse título seria muito importante para o americano depois daquele duro golpe. É lógico, o Boa Vista também quer a conquista e vai lutar muito por isso no segundo jogo. Sem dúvida alguma. Imagine como seria importante para o futebol de campos, né? Ter o americano campeão. Não que o Boa Vista campeão também não fosse importante para o futebol de Saquarema e da região dos Lagos. A gente sabe da importância de um título como esse para qualquer equipe, mas sem dúvida alguma, futebol de campos muito visado nesse final de temporada e poderia aí terminar esse ano de maneira gloriosa, com Goitacás na primeira divisão e o americano já confirmado nas competições nacionais. Essa já é uma realidade de momento e também, quem sabe, faturando também o título da Copa Rio e que agora está mais perto para o alvinegro, para o glorioso, uma vez que esse resultado de 1-0 foi conquistado lá em Saquarema. Tudo isso, portanto, será assunto dentro do nosso programa de hoje. São 6h11 aqui na Rádio Fute Rio e o ouvinte também faz parte da nossa programação. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e tem vez aqui na Rádio Fute Rio, mandando seu recado nas redes sociais, através do nosso Twitter, @site Fute Rio, e também no facebook.com/Fute Rio. Participe junto conosco. E mais uma vez, lembrando, você que está ouvindo a gente pelo podcast, no youtube.com/TV Fute Rio, você que eventualmente não está ouvindo o nosso programa, também pode clicar aí na mensagem, já na descrição do vídeo, para ir diretamente ao assunto que a gente abordou. É o futerio.net, pensando também na galera que, porventura, por aquela ou essa situação, não pode ouvir ao vivo, mas é claro, não vai deixar de acompanhar a íntegra do nosso programa aqui em futerio.net, sempre muito atualizado sobre tudo que está rolando no futebol do Rio de Janeiro. O que não falta é interatividade para você ficar ligado com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, tem bola rolando e você vai ficar ligado, como sempre, vai ficar sintonizado com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. Isso porque tem bola rolando já amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Mengão em campo, tem Flamengo e Avaí, 7 da noite. Você vai acompanhar aqui na Rádio Fute Rio em rede com a Transamérica e obviamente vai curtir também aí todas as informações deste super jogo pelo Brasileirão, jogo às 7 da noite, direto da Ilha do Urubu, estádio Luso Brasileiro, e que portanto vale aí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Domingo a bola rola para Coritiba e Botafogo e Fluminense e Palmeiras, ambos às 4 da tarde, e na próxima segunda-feira, logo depois do Fute Rio na geral, tem Sport e Vasco da Gama às 8 da noite. O que não falta também é a bola rolando e todos os outros jogos se acompanha em tempo real no Placar Fute Rio, melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Tá todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. futerio.net. Valeu, esse é o nosso Luiz Roberto, sempre ligado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. Aqui, afinal de contas, é a casa do futebol carioca para você sintonizado com a gente e curtindo todas as informações. Agora são 6 horas mais 13 minutos, 6h13 da noite aqui na Rádio Fute Rio. Um dia de calor hoje aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa.
e com certeza uma expectativa de fim de semana bacana. Um fim de semana, Renan Mafra, esvaziado para as equipes de menor investimento, porque, por exemplo, o primeiro jogo da final da segundona já não vai acontecer nesse final de semana. Sim. Por conta do famigerado Rock in Rio, é mole? Que fase, né, Andrés? Vale ressaltar, né, Andrés, que o detalhe do jogo da semifinal, o segundo jogo entre a América e a Audax e a América, na verdade, porque o Audax era a equipe mandante, teve que ir para terça-feira porque o policiamento não garantiu, né, um efetivo considerado para um jogo desse tamanho, pensando aí justamente na segurança da cidade, no Rock in Rio, né? Infelizmente, eu acho que o policiamento, além do Rock in Rio, né, que é um evento mundial, precisa ter aí uma segurança um pouco maior, mas eu acho que a preocupação de segurança não é só no Rock in Rio, né? Em outras áreas do Rio de Janeiro que infelizmente vivem momentos de tensão. Mas enfim, Anderson, falando de futebol, com isso o jogo também da final será na terça-feira. O América optou aí por um horário noturno, às 8h30 da noite no Júlio de Coutinho. E eu acredito que vai ser uma final muito disputada, um pouco mais leve o clima. Eu aposto que tem duas equipes mais soltas, não vai ter essa questão daquela pressão pelo acesso, evitar se expor. Acredito que as duas equipes vão jogar o melhor do seu futebol. E algo que eu acho, Andreas, que no mundo de hoje temos que comemorar, né? Infelizmente, a questão de brigas de torcida é algo que assola o nosso futebol. E é algo que nunca concordamos. E eu acho que não era necessário existir torcidas inimigas ou torcidas amigas. Eu acho que deveria haver a paz no futebol. Mas como infelizmente isso não acontece nos dias de hoje, Goitacás e América, apesar do tamanho das torcidas, né, tem a famosa discussão quem é a quinta maior torcida do Rio, é a do América, é a do Goitacás. Tem essa discussão, apesar de toda a rivalidade, são torcidas co-irmãs. Inclusive estão marcando festas, churrascos, tudo mais, para esses jogos decisivos. Então teremos aí o clássico Sangue Azul sendo disputado na mais absoluta paz. São 6h16 aqui na Rádio Fute Rio. Olha, antes da gente começar a falar sobre segundona, sobre esse jogão de bola entre América e Goitacás nessa terça-feira e falar também sobre o acesso do América, eu queria começar esse Fute Rio na geral com uma notícia muito bacana e que eu particularmente fiquei muito feliz. Acabei de ver aqui no Twitter do Madureira. Você deve se lembrar, o Renan Mafra, aquela camisa do Madureira de 2013, a camisa do Che Guevara. Sim, lógico. Camisa com a bandeira de Cuba e tudo mais. Quem desenhou essa camisa é uma pessoa que entende pouco. Rogério Nunes, que é o diretor executivo do site Fute Rio. Não entende quase nada de desenho ele. Pois fez essa camisa, a camisa número 1, que é essa camisa, eu não sei se essa é a 1 ou se é a 2, acho que até essa de Cuba é a 2. A 1 é aquela toda grená. Exatamente. Mas as duas têm a marca d'água do Che Guevara. E essa camisa foi um sucesso fantástico, foi realmente um grande sucesso, porque foi lançada em 2013, nos 50 anos da excursão de Madureira a Cuba. Sim. Quando os jogadores do Madureira encontraram Che Guevara, tem até a foto icônica e tudo mais. Isso foi 4 anos depois da Revolução Cubana, na época liderada pelo Fidel Castro e também por Ernesto Che Guevara. Pois bem, a revista inglesa 442, que é uma das maiores revistas especializadas de futebol do planeta, fez uma lista com as 50 melhores camisas de futebol da história. E a do Madureira, essa do Che Guevara, consta entre elas. É a 39ª dentro desse ranking aqui. Muito bacana. Pra se ter uma ideia, a gente tá falando bacana aqui de camisas que, enfim, de uma maneira geral aqui, a gente tá falando de camisa, por exemplo, a camisa da seleção francesa dos anos 80, que é aquela frisadinha azul com frisinhos brancos. Sim, com muito branco, bonita também. Muito bacana. Tem outras camisas aqui, aquela camisa dos Estados Unidos da Copa de 94. Lindíssima, aquela o segundo cinza. uniforme, exatamente. Essa lindíssima. também tá por aqui, deixa eu ver quem mais. A camisa do Milan dos anos 80, que era aquele time também meia boca, né? Com Rijkaard, Gullit, Van Basten. Time fraco, eu acho que sinceramente se jogasse no Brasil cairia. Outra camisa que tem bacana aqui é a do Grêmio dos anos 80, final dos anos 80 e início dos 90 também. Aquela muito legal. azul clara. Isso, a camisa muito da época do Assis. Isso, muito bonita também essa camisa. E era um segundo uniforme lindíssimo do Grêmio, mas sim, hoje com essa questão do marketing, um ano joga de preto, o outro de azul, o outro de abóbora, o outro de não sei o que, essa camisa acabou ficando aí no passado mesmo. Tem a do Verde Kawasaki, tem a da camisa do México da Copa de 98, que tinha aquele totem azteca de marca d'água. Enfim, tem muitas camisas legais aqui. A do Napoli,
da época do Maradona, 90, 91, a da França também, dos anos 80, outro estilo de camisa mais parecido com o da Copa de 98. Sim. E só para efeito de todo mundo saber, a camisa número 1, a melhor camisa de todos os tempos, eu não concordei muito não, mas é a da Dinamarca da Copa de 86, que era vermelha de um lado e listrada do outro. Eu lembro. Eu concordo com você. Eu sou mais a do Madureira, mas tudo bem. Sim. De qualquer Tem maneira... algumas bonitas aí citadas, Andreuso, que talvez sejam até mais bonitas que a do Madureira, mas Claro. essa aí da Dinamarca... É porque são camisas às vezes muito icônicas, né? Sim, Camisas, sim. por exemplo, tem a da Holanda aqui dos anos 70, enfim, Sim. tem muita camisa legal por aqui. Camisas raras, podemos dizer. Exatamente. Mas isso é uma camisa, isso é uma pesquisa, na verdade não é uma matéria que foi postada no site da 442 de maneira opinativa, na opinião da revista, e a camisa do Madureira, feita pelo Rogério Nunes do Fute Rio, está, portanto, entre as 50 maiores Tá com pouca moral, hein, Rogério? história. Então, parabéns ao Rogério, parabéns ao Fute Rio também por essa novidade muito bacana. Quem quiser acessar o site, tá em inglês, é 442.com. Só acessar por lá que tá logo na página. Tem aí as 50 camisas favoritas de futebol de todos os tempos. Muito bacana. E a gente vai também trazer aí toda essa novidade para quem eventualmente entrar no futerio.net mais tarde para acompanhar. Então a camisa do Madureira é, de acordo com a 442, uma das 50 melhores de todos os tempos na história do futebol. São 6h20 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos falar agora então desse acesso do América, conquistado a sangue e fogo. Quem já imaginava que o América poderia ficar de fora da primeira divisão do Campeonato Carioca do ano que vem, acabou se enganando. O Mecão é o assunto de agora com o Hino e tudo, afinal de contas, a de América é a de Série A no Fute Rio na geral. Tim Maia canta. Você ouve o Hino do Mecão aqui na Rádio Fute Rio. Pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim, a cor do pavilhão é todo nosso coração, dos nossos dias de emoção. Toda a torcida cantará esta canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la. É o América dentro do nosso Fute Rio na geral. Renan Mafra, estivemos ontem, aliás, terça-feira, lá no estádio de Moça Bonita, com a grande vitória por 2-0 em cima do Audax. Um América que dominou e acho que de certa maneira surpreendeu a facilidade com a qual o América dominou o jogo. É verdade, diante de um Audax apático, mas é justo dizer que o Lúcio Niso deu o chamado nó tático em campo e os jogadores fizeram sua parte. O que fez mais diferença nisso tudo, hein? Olha, Andreuso, concordo com você na questão do nó tático. Inclusive, revelar aqui que eu conversei, fiz uma entrevista com o gerente de futebol da equipe do Audax, o Michel Cravo, e ele admitiu que de fato a equipe não foi bem e que o América mereceu esse acesso pelo jogo, pela vitória em si. Mas de fato, algo que ele tocou no assunto que foi interessante. Ele falou: olha, precisávamos apenas do empate para conseguir o acesso. E não abrimos mão, ele até elogiou o técnico Luciano Quadros por isso. Não abrimos mão do nosso esquema de jogo. Jogamos com 3 atacantes, com o Denilson, com o Marcondelli, com o Gilcimar. E o América, que precisava da vitória, jogou com 3 volantes. Talvez nisso o técnico Lúcio Niso tenha dado nó tático aí, como você falou, no Luciano Quadros. Porém, Andrés, eu acho que muito do jogo ocorreu pelo gol cedo do América. Eu até acho que a partida começou muito equilibrada, mas o gol saiu aos 11 minutos e antes do gol, a melhor chance que tinha acontecido foi justamente do América, em um lance onde que a equipe do América teve uma boa oportunidade com o Léo Rocha, que ele fez um salseiro dentro da área. E cá pra nós, você até lembrou bem, né, que o Léo Rocha estava flutuando na partida, né? Ele dribla 2 marcadores pra dentro, quando tu acha que ele vai dar o passe, ele corta pra fora, bate cruzado, a bola passa, a gente atrás e vai pra fora. E o América ali já tinha chegado uma vez com perigo. Até que um contra-ataque fantástico do Anderson 15, o Anderson 15 rouba a bola na intermediária de defesa do América. E me surpreendeu uma coisa, sabe o que, Renan? Esse contra-ataque ter saído com 10 do primeiro tempo. Sim, exatamente. Como é que o América consegue armar um contra-ataque nessa altura do jogo? E também o Audax fica tão exposto, não era do feitio do time fazer isso? Outra situação que eu conversei com o Michel Cravo foi que ele também percebeu e
conversou com o técnico Luciano Quadros depois que o treinador também percebeu, mas não conseguiu ajeitar na equipe, o buraco no meio-campo do Audax. Justamente sobre isso, Andreas. Mas, de fato, o Anderson Kinsel fez um gol espetacular, arrancando do seu campo de defesa, chegando na entrada da área e tendo simplesmente, de um lado, o maior artilheiro do século do América, chamado Alan, e do outro, o maestro, camisa 10 da equipe, Léo Rocha. Ele ia tomar bronca de tudo quanto é lado se ele não acerta o gol, mas ele acertou. E é uma história muito bonita, né? Um jogador que correu um sério risco de não voltar mais a atuar esse ano por causa de uma fratura na face. E ele retorna à equipe, e não só retorna à equipe, foi impressionante porque o Anderson Kinsel, ele é lateral direito de origem. E você pensa que o América ali... A bem da verdade, só fazendo uma pequena correção, ele começou na Portuguesa como ponta direita, sabia? É, bem lembrado. Ele era só Anderson. Só era Anderson, jogava praticamente como um atacante. Ele era um atacante, ele jogava de atacante. É uma função que se botar ele pra jogar, ele vai jogar. Ele só jogou de atacante. Claro. Ele jogou de atacante. Os primeiros jogos dele foi na reta final do Carioca da segunda divisão de 2009. Eu lembro que eu acompanhava a Portuguesa, fez uma campanha café com leite naquela reta final, era aquele grupo enorme, né, de 12 times, ida e volta, enfim, uma coisa louca, né? Por aí. E aí a Portuguesa lá pela metade do primeiro turno já estava fora da disputa. E aí na reta final o técnico, que se eu não me engano era o Ricardo Barreto, começou a abrir oportunidade para os jovens. Era um time que tinha o Fábio Gullit na última temporada, tinha o Alan Fernandes, tinha o Digão, que depois jogou no Duque, um grande ídolo da torcida. Sim, verdade. E o Anderson estava se destacando nos juniores, ele subiu para jogar como atacante. Só que já nessa altura ele foi recuando. Foi vindo para trás, primeiro de meia, depois volante, e aí ficou na lateral e não saiu mais. Mas é aquilo, é um dos jogadores talvez mais polivalentes do futebol do Rio de Janeiro, e que, como lateral de origem, como você falou, já jogou na esquerda e agora tem atuado como volante, quer dizer, acabou mostrando essa qualidade. Bem lembrado, ele também já cansou de atuar de lateral esquerdo. Vale ressaltar isso, né? Então, é algo que, de fato, é um polivalente, é um jogador polivalente. E ele, muita gente criticou o técnico João Carlos Ângelo, mas no primeiro jogo da competição, o João Carlos Ângelo escalou o Anderson Kinsel como volante, né? E ele acabou se sentindo muito bem nessa função. Foi algo que de fato surpreendeu. E outra situação, quando o Anderson Kinsel se recupera da lesão e volta à equipe, é impressionante como ele toma rapidamente a titularidade do time. Ele entra ali no finalzinho do jogo contra o Tigres do Brasil, isso já na reta final. Contra o Duque, ele ainda não estava num bom ritmo de jogo, como a equipe precisava da vitória. O Lúcio Niso botou o time mais para frente no final. Ele não entra na partida. Entra novamente no segundo tempo contra o Barra da Tijuca e já começa como titular contra o São Cristóvão na última rodada. E depois ele tem uma atuação espetacular contra o Artsul. Lógico, os gols foram dos principais nomes da equipe, Alan e Léo Rocha, mas a atuação dele no jogo contra o Artsul já havia sido espetacular. Também tem uma boa atuação contra o Itaboraí, um pênalti onde o árbitro marcou que ele não fez absolutamente nada, onde que ele foi na bola, mas de fato o Anderson fez nessa partida, não é à toa que foi eleito craque do jogo, teve uma atuação fora de série. Então, um jogador que merece muito esse acesso, ele abriu esse caminho. E aí, voltando, falando do nó tático ou não, Andreso, eu acho que muito do esquema do América deu certo por causa desse gol no início. Se vai passando o tempo, o Audax vai segurando empate, aquela situação, o Lúcio Niso provavelmente teria que abrir mão de um dos volantes e botar a equipe mais pra frente. Com esse gol aos 11 minutos, sinceramente, Andreso, tivemos um monólogo nessa partida. Foi um jogo de um time só, porque o Audax simplesmente não assustou a meta do goleiro Felipe nem do Tadeu quando entrou no segundo tempo. Então foi um domínio inteiro do América. Com esse domínio, o próprio Luciano Quadros, o Michel Cravo admitiram, foram sinceros, eu acho, mostraram personalidade acima de tudo, que de fato o América dominou inteiramente a partida. Foi superior. E aí mereceu o acesso. Então, eu acho que aconteceu esse nó tático, Andreso, mas muito por conta do gol logo aos 11 minutos. Só para fechar esse bloco rapidamente, é claro que falar agora fica mais fácil. Eu até tinha falado isso em off, e falei mesmo, o Renan pode dizer aqui se não tiver falado, que eu Mentira. Brincadeira. Que eu não vi o Audax tão favorito assim por conta dessa inatividade.
por conta desse tempo que ficou sem jogar. Sim, E o América numa crescente, porque o América vinha realmente no momento de subida, vinha desacreditado, mas veio invicto nos últimos jogos. Apesar daqueles tropeços contra o Barra da Tijuca, contra o Duque de Caxias, ficou sem perder. A Conseguiu última manter derrota uma do série. América foi contra o Goitacás, não foi isso? Eu acho que foi. Foi Sim. 1-0 lá no Arizão, né? Sim, é verdade. Então- E aí retorna, vence o Tigres, empata com o Duque, empata com O o Barra da Tijuca. e aí ganha do São Cristóvão. Sim, se tratando, Andreus, de primeira fase da Taça Corcovado, quando chegou naquela última rodada do Audax tendo que perder pro América, venceu o Audax tropeçar, eu acreditava já muito na vitória, na classificação do América. Isso aí eu não nego, porque eu achava que o Audax ia abrir mão dessa semifinal justamente para ter um descanso. E eu não acreditava que esse descanso iria atrapalhar, ao contrário, eu acho que iria ajudar a equipe. Mas de fato, você falou muito bem, é verdade, que você acreditava que não acreditava em um favoritismo tão grande do Audax, como Pois você é. acabou de revelar. Não esperava a apatia enorme do time da maneira como se Exatamente. viu, mas imaginava que o América podia igualar as ações e na Isso. diferença individual de alguns jogadores sair vitorioso, e foi o que aconteceu. Exatamente. Eu já, como que eu apostei numa classificação do América da fase de grupos, eu já achava o Audax bem superior nesse jogo. É lógico, eu falei, como você bem disse, o América tem Alan, tem Léo Rocha, que são jogadores que desequilibram, tem outros jogadores que foram muito bem nessa competição. Eu não canso de falar, o segundo turno de Bellarmino, de Hamilton Bellarmino, que foi fantástico, foi uma das principais armas do América nesse segundo turno. Como jogou bola o Bellarmino, jogou solto, jogou demais esse lateral direito. Então eu acredito que o América tinha peças individuais para desequilibrar a partida, mas só que eu acreditava nesse jogo em si, no acesso do Audax. Como eu acreditei lá atrás que o América iria se classificar, aí eu não sabia se o América chegaria na decisão, se seria o campeão ou não, eu acreditava na passagem do América à semifinal. Eu não acreditava tanto no América nesse jogo, muito por conta do bom futebol apresentado pelo Audax. Mas sinceramente, Andrés, todo bom futebol que o Audax apresentou durante a competição não mostrou nesse jogo. 6h30 aqui na Rádio Fute Rio, você ligado na cobertura mais completa do futebol carioca. Este é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2010. No dia como de hoje, 22 de setembro, Grêmio e Flamengo empatavam por 2-2 no Olímpico em Porto Alegre. Gols do Grêmio de Douglas e Jonas e os do Flamengo de Kleberson e Petkovic. O Grêmio de Renato Gaúcho jogou com Vitor, Gabriel, Wilson, Rafael Marques e Fábio Santos, Ferdinando, Adilson, Souza e Douglas, Jonas e André Lima. Entraram Lúcio, Fernando e Robertson. No Flamengo de Silas, Marcelo Lomba, Léo Moura, Ronaldo Angelim, David Braz e Rodrigo Alvim, Correia, Toró, Kleberson e Renato Abreu, Diogo e David. Entraram Jean, Petkovic e Maldonado. Time bonzão, hein? Opa, Grêmio 2, Flamengo também 2, em 22 de setembro de 2010, há exatos 7 anos atrás. 6h31 aqui na Rádio Fute Rio. Na volta tem as palavras e também as análises de quem esteve dentro de campo na festa do América com o nosso Léo Pinheiro no gramado na última terça-feira, trazendo as impressões da galera rubra sobre esse acesso e também já o que esperar para América e Goitacás nessa terça-feira. Primeiro jogo rolando em Edson Passos e o jogo da volta no outro sábado, dia 30, lá em Campos, no Arizão. Você segue participando no Twitter, @site Fute Rio, e no facebook.com/Fute Rio. Você que nos ouve no aplicativo do futerio.net também pode nos ouvir pelo nosso link alternativo. Estamos com problemas nesse momento no link de futerio.net/rádio, mas você pode nos ouvir sempre pelo link alternativo do programa e, é claro, trazendo todas as informações para você aqui sintonizado com a gente. Então pode espalhar para geral que nós estamos aqui na Rádio Fute Rio e com você, é claro, na cobertura mais completa do futebol carioca. 2 minutos e meio e a gente volta aqui na Rádio Fute Rio. Paixão pro futebol. Fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca.
A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na Geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio, em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Hey people, everybody take out my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço a geral da rádio. FuteRio.net. Fute Rio na Geral, debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h35, esse é o Fute Rio na Geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Valeu, esse é o Ciganerei, sempre sintonizado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, www.futerio.net, paixão por futebol. São 6h36 no Rio de Janeiro, lembrando que a gente vai até 8 da noite com o nosso Fute Rio na Geral, trazendo todas as informações do futebol carioca e, é claro, como não poderia deixar de ser, falando sobre ainda esse acesso do América, essa confirmação do Mecão na vaga da final da Série B1 do Carioca, a segundona, que vai chegando à sua reta final. Vitória do América 2-0 em cima do Audax, acontecendo na última terça-feira e que você acompanhou com a gente aqui em futerio.net. Já vamos ouvir aquilo que os jogadores têm a dizer, ou tiveram a dizer, na verdade, após esse grande resultado, após essa grande vitória que recolocou a América na primeira divisão. E como eu falei até, né, Renan Mafra, eu tinha falado isso na transmissão de terça-feira e você concordou. Vi dessa vez comemoração, sim, alegria, sim, mas muito mais alívio do que necessariamente empolgação por essa volta no América. Apesar de todos os pesares, de toda a volta por cima, eu sempre achei que o América não estava fazendo mais do que obrigação em subir pelo elenco que tem. E pra mim, volto a dizer, também tem obrigação de ser campeão pelo elenco que tem. Não que o Goitacás seja uma zebra, a gente já percebeu que o Goitacás também tem uma equipe de qualidade e conseguiu chegar onde chegou, fez uma grande campanha, uma campanha inclusive melhor que a do América, inclusive ganhando do América. Sim. Mas o América, pela equipe que tem, pelos nomes que tem, deveria realmente encarar o acesso como obrigação e o título algo muito perto disso. Sentiu também, de certa forma, muito mais um alívio do que uma empolgação do América nessa comemoração de terça-feira, Renan? Também, Andres, eu acho que de fato teve essa parte do alívio, mas também muito da comemoração, porque seria triste pro América estar mais um ano a mais numa segunda divisão, né? Mas teve esse alívio sim. Eu acho que esse alívio não é só pelo fato do América ter montado um grande grupo para a competição. É o fato de ter um time que cá para nós, Andrés, não era para ter sido rebaixado no ano passado, e foi um grupo
que esse ano foi montado nos mais caros da competição e não rendeu no primeiro turno. Então o alívio veio por todas essas situações, né? O América, de fato, eu acho que resume muito bem a campanha do América é o Alan, ao falar que o América não precisava passar pelo sufoco que passou para voltar à primeira divisão. O América esteve perto de ser eliminado no segundo turno, apesar de eu ter falado que acreditava muito na vaga, mas esteve perto de ser eliminado no segundo turno, o que tiraria a equipe da competição. Então, não precisaria, com o elenco que teve, passar pelo sufoco, como disse o Alan. A culpa foram dos próprios jogadores, da comissão técnica, da diretoria, de todo mundo. O América chegou na situação difícil que se encontrou muito por conta dos próprios erros. É lógico, como você bem lembrou, cresceu no momento decisivo. Eu acho que o domínio que o América teve em 2 jogos fundamentais, em 2 jogos que o América não tinha, o América precisava vencer porque não tinha vantagem no empate. Jogou o que não tinha jogado no resto do campeonato, não precisava, né? E foi contra o Talvez nem tanto contra o Itaboraí. Contra o Itaboraí o jogo foi ruim, na verdade. O Itaboraí, o jogo foi mais amarrado, a cara da maioria das decisões desse campeonato, né? Mas, de fato, contra o Artsul e contra o Audax, em 2 jogos, onde o América precisava vencer, porque o empate era do adversário, foi impressionante o domínio do América. Foi uma equipe que se impôs. E aí, como falou o nosso Léo Pinheiro durante a transmissão, não sei se coincidência ou não, parece que a camisa pesa, de fato. Quando os adversários viram aquele manto vermelho do outro lado, não sei se tremeram, né, Andreso? Mas de fato que eu não posso afirmar que o adversário tremeu, mas posso afirmar que a camisa do América pesou, os jogadores conseguiram se impor diante do adversário e chegaram a esse título, a esse acesso, na verdade. Deixa eu abraçar aqui no Twitter, abraçando a galera aqui, o Fábio Cerny também, o Jota tá falando aqui, os brabo aí, moleque Peçanha e Silvano, só relíquia. Pois é, Peçanha e Silvano, 4º acesso pra eles dois, né? O Peçanha com 3 acessos do Carioca e 1 pelo Brasileirão, e o Silvano, podemos chamá-lo já de rei do acesso entre os jogadores, já é o 4º dele, né? Audax, Cabo Friense, Portuguesa e agora América, né? O Silvaninho tá com tudo, né? É o jogador desse grupo do América com mais acessos, de fato. E não lembro de outro que tenha mais, talvez tenha, mas eu não lembro. Até na história, talvez. Assim, jogador é complicado até pensar, mas o Silvano é o 4º acesso. De fato, André, vale até uma pesquisa, mas sim, é o 4º acesso aí do Silvano. Talvez o primeiro ele não sendo titular da equipe, né, Andreso? Porque em todos os outros eu acho que ele foi. Na época do Audax ele não jogava sempre, ele era titular, mas não era, né? Era, mas não era. Não era o titular absoluto. Pois Às vezes saía da equipe. Entrava em muitos jogos, mas na Cabo Friense tinha um protagonismo, jogou a maior parte daquele campeonato de 2013, inclusive foi campeão com a Cabo Friense, naquele meio campo que tinha André Oliveira, Eberson e Tete, e na Portuguesa nem se fala, né? Era o titular absoluto, foi perder a vaga só no começo desse ano, com a chegada de outros jogadores naquele meio campo. E um detalhe que pouca gente sabe é que o Silvano bateu muito perto naquele ano da Portuguesa de pro América. O América tinha uma situação ali de fazer alguns testes com os jogadores e muitos jogadores de nome no futebol carioca chegaram para ser avaliados pela comissão técnica naquela ocasião. O Silvano simplesmente não foi porque o pessoal da Portuguesa não exigiu um teste dele, até porque, cá pra nós, né? Um jogador conhecido do futebol carioca não precisa provar nada para ninguém, porque quem conhece o Silvano sabe da sua categoria, sabe do seu futebol. E aí ele teria que fazer esse teste e ficar em observação no América. Ele preferiu ir pro certo, que era a Portuguesa. O América inclusive poderia na época, André, oferecer um salário até superior ao da Portuguesa a ele, mas ele optou pela Luz na ocasião e conquistou o acesso. Subiria em um time ou outro, porque ambos acabaram subindo naquela ocasião. Pois é, aqui 6h42 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos começar então a trazer aí dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje as palavras daqueles que fizeram essa grande conquista do América e esse dia importante para a história americana e essa volta à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. O Léo Pinheiro esteve em campo durante essa terça-feira e traz pra gente aqueles que fizeram, portanto, essa atuação tão importante por parte do América e que viveram essa jornada certamente inesquecível para o torcedor rubro e que também, não resta dúvida, fica aí como grande memória para a galera americana durante este final de 2017.
Léo Pinheiro, no gramado de Moça Bonita, ouviu aqueles que fizeram a grande campanha americana e que ajudaram a equipe a chegar a essa primeira divisão do Campeonato Carioca. Léo Pinheiro, contigo aqui na Rádio Fute Rio. Andreso, com um cara aqui. Alan, a gente falava na transmissão. A única coisa gelada aqui hoje era você naquele comando ofensivo ali depois daquele gol. Cara, a experiência vai deixando a gente mais tranquilo. E o Léo me deu um ótimo passe ali, tive tranquilidade para fazer o gol. Eu acho que até que a gente teve chance de fazer mais, mas graças a Deus abençoou a gente. E o objetivo que a gente tanto sonhava, a gente conseguiu. Depois de muitas rodadas, passagem pelo América, você sendo o cara que fazendo o gol do acesso, qual é o sentimento nesse momento, com a presença absurda da torcida aqui em Moça Bonita? A gente lembra, terça-feira, 3 horas da tarde, ainda assim o torcedor esteve presente, apesar de toda a desconfiança no início do campeonato. Eu acho que assim, a desconfiança foi gerada por culpa nossa. Eu falava que esse grupo não merecia sofrer tanto, pela qualidade que tem. Enquanto a gente passou a confiança pro torcedor, o torcedor veio junto. E essa torcida do América é diferente, por isso que é o América. E eu, cara, eu tô grato demais a Deus, porque 2013 fui artilheiro, mas não subi. E o dia que eu conversei com o rapaz da Fute Rio, quando eu cheguei, eu tinha uma conta para pagar com a América, e ela foi pagar hoje. Aí, falando com o Renan Mafra. Agora, sobre a situação, a gente falou, durante o jogo, a equipe do Audax, a gente não nega a qualidade dela, mas parece que sentiu. A camisa do América pesou, vocês também observaram dessa forma dentro de campo? Eu comentei ali que eu não sabia se eles não estavam acompanhando porque não estavam bem ou se nosso time se desdobrou. Eu prefiro acreditar que foi a vontade do nosso time, a superação que o nosso time botou, que a gente conseguiu sobrepor o time deles. É um time de grande qualidade, se a gente costurasse, a gente ia sofrer, mas o nosso time foi ligado até o final e conseguiu o resultado. Tá certo, obrigado, parabéns. Esse é o Alan falando com a gente aqui, novamente decisivo nesse acesso da equipe do América. Agora ainda temos a final contra o Goitacás, né? O título da Série B ainda está em aberto, mas Goitacás e também o América já garantidos na elite do Campeonato Carioca no ano de 2018, Andreso. Muito bem, portanto, o Léo Pinheiro ouvindo aí, portanto, o Alan, atacante da equipe do América, e ele destacando exatamente isso, né? Que não sabia se o Audax tinha parado por desmotivação ou se o América estava tão bem. Acho que um pouco dos dois, né, Renan? Exatamente. Foi impressionante que eu acho que depois do segundo gol, o Audax com um jogador a menos, o Audax até ainda tentou algumas bolas alçadas na área, mas de fato era presa fácil pro América. E o que eu falei também na transmissão, né, Andreso? O América, ele errou muito o último passe e algumas finalizações. Cá pra nós, se o América aproveitasse todas as chances que teve, a goleada seria histórica. O América teve muitas chances e como demos o prêmio para o Anderson 15, eu acho que não era para menos, a atuação dele foi espetacular. Apesar da grande bola que jogou o Léo Rocha, viu? Também, o Léo Rocha vou te falar que ele não foi para o jogo dele em si, não vou dizer que foi tão decisivo, não vou dizer que ele desequilibrou tanto. Mas a habilidade é impressionante. A habilidade, sabe? A tranquilidade, sabe? A grandeza e acima de tudo a frieza num jogo daquele tamanho, daquela necessidade. Isso é algo que impressiona no Léo Rocha. O pessoal às vezes acha que a gente exagera, mas não é. Não, a gente acompanha a segunda divisão há algum tempo. Eu falo numa boa, eu acompanho o América de maneira frequente desde 2009. Eu sei que muita gente pode não concordar com isso que eu vou dizer, pode achar que é um pouco exagerado, mas não vi, e tenho certeza disso, nenhum jogador de futebol melhor do que o Léo Rocha vestir a camisa do América esse tempo todo, e talvez seja o melhor desde os anos 80. E por que eu digo isso? Concordo, hein? Não em termos de qualidade, em termos de títulos, de identificação, talvez um pouco. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil, o Léo Rocha não tem nem 50 jogos pelo América, é pouca coisa, mas a habilidade, a qualidade que tem numa segunda divisão, é difícil ver isso. O pessoal pode pensar que é mais fácil, talvez pelo nível técnico, um jogador como ele sobressair mais, mas não é bem por aí. A gente tem muito jogador bom que não consegue demonstrar um futebol tão vistoso na Série B. E eu na vou segunda além, divisão, vistoso e decisivo. Exatamente, eu vou além, usando um exemplo de um jogador que passou pelo América em 2015, o Somália. O Somália jogou em time grande do Brasil, no Grêmio, no próprio Fluminense. Jogou no Fluminense, fez vários gols. Foi um jogador que no América ele não brilhou. Inclusive, eu depois conversando com alguns atletas, eu falava, olha, porque faltou um centroavante pro América em 2016. Falei, olha só, o Somália não brilhou em 2015, mas só
que a Série B é muito pegada, a Série A é mais técnica. Talvez se o Somália tivesse numa primeira divisão, ele teria ajudado muito o América. Pois é. E aí, ele, pela Série B que ele fez, ele acabou não ficando. E você falou dessa questão do Léo Rocha, talvez ser o jogador mais habilidoso. Eu vou além, e falamos da frieza dele. E eu acho que com a experiência o jogador aprende muito, né, Andreuso? Ele está sabendo usar a frieza que ele tem a seu favor. Que, por exemplo, ele foi um jogador que mostrou frieza em alguns momentos na carreira. Cavadinha pra cima do Jefferson. É um momento de frieza. Você ter a coragem de cavar um pênalti pra cima do melhor goleiro do Brasil é complicado. Você precisa de muita frieza. Mas só que sinceramente, eu acho o Léo Rocha craque. Ah, craque pra estar em time grande? Sim. Eu acho ele craque. Só que não é um jogador de noitada, não é um jogador que fica embalada, não. O Léo Rocha é muito focado, o Léo Rocha tem a cabeça muito boa, só que eu acho que ele por muitas vezes se perdeu nas firulas. No querer dar um drible a mais, no querer demonstrar um lance de habilidade a mais, um lance de mais efeito. Eu acho que ele muitas vezes se perdeu nessa questão. Hoje ele sabe usar isso muito mais em seu favor. Exatamente. E eu vou falar algo aqui que o pessoal que não acompanha a gente vai falar: ah, você é maluco. Eu agora não lembro um programa na internet, Andreus, eu não vou recordar o nome, até para dar os méritos, que era um programa muito bom, que mostrava assim, os 10 gols mais bonitos da história do futebol, os 10 domínios. Talvez aquele do YouTube, talvez o Desimpedidos? Eu acho que sim. E aí tinha uma questão dos 10 domínios, das 10 matadas, as mais bonitas de todos os tempos. Já sei o que você vai falar, eu acho que eu concordo. E aí tivemos diversas. Tem algumas do Ronaldinho Gaúcho com a bola girando, ele mata como se estivesse matando uma barata, né? Tem duas minhas que são fantásticas, inclusive o iPhone que eu tinha e perdi, porque ele se desfez em pedaços há meses atrás. A foto de capa do iPhone era essa, o domínio do Zidane, na Copa de 98, em que ele levanta. Ele tá quase com um passe de balé pra fazer um domínio. Foi um jogo entre França e Itália na quarta de final daquela Copa. A França jogou todo de branco. E o Zidane fazendo um domínio quase que acrobático. Sim, e eu vou te falar que esse domínio do Zidane não estava na relação dos 10. O domínio do Zidane que estava, que era o quarto, que eu achei que era pra estar ali junto do Ronaldinho como um dos primeiros, foi um que ele, jogando futsal, ele domina, ele não dá a lambreta no adversário, mas ele domina fazendo o movimento da lambreta. A bola vem pra ele quicando, ele domina fazendo o movimento da lambreta. Cara, da brincadeira, né? Sai, a bola fica baixa, ele não consegue dar a lambreta no jogador adversário, mas é um lance espetacular. O que ganhou foi aquele do Deco e um jogador do Avaí. Eu agora não me recordo, acho que era Batista, que até jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo, lembro. E o Deco veio uma pedrada pra ele domina no peito. A bola gruda no... E dá um balão no jogador. Que o nosso querido João Guilherme, grande narrador da Fox Sports, um abraço pra ele. Tá anunciando um patrocínio. Ele para no meio, ele né? para tudo, ele literalmente para tudo. E no sábado, eu vi uma dominada do Léo Rocha, que foi na terça-feira, né? Na terça-feira. Que a bola tá vindo no alto e o jogador do Audax já tá colado pra marcar ele. Ele simplesmente, com uma facilidade monstruosa. E de frente pra linha lateral, onde a bola ia sair. Exatamente. Ele domina a bola de letra, já dando o drible de letra, já passando ele já marcador. Dá o drible cortando. Lembrou o Zidane fazendo aquele drible que talvez esteja nessa lista, do Barthez batendo um tiro de meta pra ele, o cara já fechando o espaço, o Zidane já domina num toque só, ele já vira o corpo, dá uma letra, engana o cara e sai jogando. Cara, foi o que o Léo Rocha simplesmente fez. Foi o que o Léo Rocha fez. Então você vê a habilidade do cara. É fantástico, fantástico como que o Léo Rocha é habilidoso. Que eu falo, se talvez ele fosse um pouco mais focado no início da carreira, e volta a falar, não é questão de, era um jogador de noitada. O que mais me impressiona é isso, né, André? Porque você pensa assim, tal jogador, brincamos muito há um tempo aqui, o Fábio Paim, por exemplo, que era um jogador considerado uma promessa de Portugal. Claro, sem dúvida. E ele assume que foi excesso de noitadas, bebidas e tudo mais que atrapalhou a sua carreira. O Léo Rocha nunca teve isso, e é isso que talvez... quem vê ele jogando fala, como que esse cara não tá além da carreira dele? Só faltou inteligência mesmo no futebol dele. Inteligência para usar a sua inteligência e sua habilidade em prol de um bom futebol, de um futebol ofensivo, de um futebol também
efetivo. Claro. Talvez faltou. É lógico que é legal às vezes você dar um drible a mais, fazer uma gracinha a mais, mas só que tudo tem seu momento. Eu acho que o Léo Rocha, em alguns momentos da carreira, ele não percebeu isso. É um cara que bate escanteio de 4 maneiras diferentes, se revezando entre uma cobrança e outra, acho que essa situação, já fala né? muito da capacidade dele, né? Brincadeira, joga demais, joga demais. Ainda falando sobre o América, às 6h52, continuo trazendo o Léo Pinheiro do campo de jogo de Moça Bonita com outras impressões desse acesso do América. Fala aí, Léo. De todo mundo, o último registro, todo mundo falando da sua chegada, da sua presença nesse momento, qual o grau de importância que você se dá nessa conquista do América? Não, cara, eu vejo que eu fui mais um que cheguei aqui e dei força a eles, eles precisavam, né? Eles vinham de uma situação que não foi muito boa, desacreditados, muitos problemas, muitas críticas. E eu disse para eles o seguinte: se eles tiveram competência para colocar o América onde estava, numa situação ruim, eles iam ter competência para tirar o América dessa situação, que eu acreditava neles. E eles confiaram na minha palavra, se dedicaram, se comprometeram. Passamos por momentos de altos e baixos, mas eles nunca desistiram. E isso é fruto do trabalho deles, né? Porque, como eu falei, se você não vai bem e coloca o time numa situação difícil, você tem que ter competência para tirar. E eles tiveram. Então, eu dedico esse acesso a eles. Eles sim são responsáveis. Eu fui o condutor de um grupo, mas o grupo obedeceu de forma correta e chegamos no nosso objetivo. O torcedor costuma torcer, mas acaba influenciando a parte da mídia, também os jogadores dentro de campo. E muita gente questionou a qualidade do América por conta da polêmica que aconteceu na decisão do segundo turno. Dirigentes, torcedores, através de muitos meios. Qual a resposta sua nesse momento, após a conquista do América, para essas pessoas? Não, eu não tenho que dar resposta a eles, eu tenho que dar resposta ao torcedor do América. Apesar de todos os comentários, eu até entendo, eu lamento. Mas nós vencemos hoje do Audax 2-0 no campo deles, jogando com a vantagem do empate. Fizemos um baita futebol, tivemos chance de fazer 3, 4 gols. E aí eu só queria fazer uma colocação. Os pênaltis do América foram ilegais. Não vamos imaginar que não tivessem os pênaltis. O gol do ADI de pênaltis também não houve. E o outro foi impedido, porque estava nas redes sociais. O jogo terminaria 0-0. Fomos para os pênaltis. Vencemos nos pênaltis. Teve alguma ilegalidade nos pênaltis? Então estão chorando de quê? Eu não entendo isso. Quer dizer, se o pênalti não houve também lá o gol impedido e o pênalti dos caras. Então o jogo foi para os pênaltis, como aconteceu. E venceu quem teve mais qualidade. Então, chora, quem perde é que chora, tem que reclamar na federação, porque o América está na primeira divisão. Deu até uma rimada, né? Pois é, o Lúcio Niso não economizou palavras. Quer dizer, economizou, não economizou ironias aí o técnico do América, dando aquela alfinetada aí, né? Mas realmente uma grande campanha feita por parte do América. Falando agora em relação a essa decisão, Renan Mafra, já falamos muito do Goitacazes aqui no programa de segunda-feira, sobre a qualidade, a capacidade desse time, e o América a gente já falou agora. O que esperar desse encontro, que é com certeza o mais esperado, um encontro livre de pressões, porque Goitacazes e América estão garantidos na Série A, e agora a luta é pelo título. O Goitacazes tentando voltar a ser campeão carioca da segunda divisão depois de 35 anos. E o América tentando faturar pela terceira vez esse título em 8. O que esperar dessa grande final? 2 jogos, um em cada lado, do jeito que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Ida em Mesquita, volta em Campos e com certeza estádio cheio nas 2 ocasiões. Dá pra esperar um bom espetáculo, né? Exatamente, Andrés. E talvez depois de todo o sofrimento que passou, até aposta um pouco mais no América para essa decisão. Porque é um time que joga de maneira mais ofensiva. A equipe do Goitacazes, apesar de ser muito forte no seu estilo de jogo, né, que é um estilo mais defensivo, a melhor defesa da competição, eu acredito num América com mais capacidade, com mais jogadores com poder de decisão nesse jogo. E não é que eu já dê o título para a equipe do América. Eu acredito que o América seja favorito. Mas vai depender muito da primeira partida. Eu acho que o América vai precisar fazer bem o seu papel de casa, conquistar a vitória para, no jogo na partida da volta, administrar esse resultado. Acho que no primeiro jogo o Goitacazes vai vir muito para jogar no erro do América, para jogar no contra-ataque fechadinho, para tentar decidir em casa, né? Até porque o América, quando atuou
no estádio Arizão, reclamou um pouquinho do gramado, né? Que por ter um time muito técnico, é de fato um gramado que não é perfeito, acaba atrapalhando um pouquinho o time. Então foi algo que o América reclamou, então eu acredito que se quiser ser campeão, o América vai ter que fazer um resultado positivo no primeiro jogo. Não falo um placar elástico, mas um resultado positivo de uma vitória e aí depois buscar se segurar na partida de volta. E é claro que você vai acompanhar com a gente aqui no futerio.net a emoção desse jogão de bola ou desses jogões de bola. Terça-feira, 8h30 da noite, lá em Edson Passos. Bola rolando para América e Goitacás, dia 26, portanto, próxima terça-feira. E a decisão é finalíssima em Campos, no estádio Arizão, sábado que vem, dia 30, sem ser amanhã ou outro, às 3 da tarde. São 6 horas mais 58 minutos. Esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2002. Numa data como essa, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, 3-0 no Mineirão. 2 gols de Liedson e 1 de Zé Carlos. Lembro bem. O Flamengo de Evaristo de Macedo jogou com Júlio César, Fábio Baiano, André Bahia, Flávio Tanajura e Atirson, Felipe Melo, André Gomes, Jorginho e Iranildo, Liedson e Zé Carlos. Entraram Anderson Gils, André Dias e Andrezinho. Anderson Gils, revelado pelo Nova Iguaçu. É verdade. No Atlético Mineiro de Geninho, Eduardo, que é o Eduardo Alex, Ronildo, Batata, Gutierrez e Paulinho, Elcio, Leonardo, Souza e Mancini, Marques e Washington. Entraram Alexandre, Reinaldo e Kim. Flamengo 3, Atlético Mineiro 0, em 22 de setembro de 2002, há exatos 15 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei aqui dentro do nosso futerio.net. Você relembra, recorda grandes narrações da história do rádio do futebol para você ligado, como sempre, aqui em futerio.net. E é claro, sempre com a lembrança bacana, aqueles gols que você sempre curtiu ouvir e que vai poder ouvir agora, mais uma vez, aqui dentro do nosso futerio.net. A gente lembra que são gols de todos os tempos e que, é claro, você relembra aqui dentro da Rádio Fute Rio, porque não poderia ser diferente. É a nossa Rádio Fute Rio sempre levando para você tudo aquilo que você gosta de acompanhar e, evidentemente, com as informações aqui no futerio.net. Para homenagear o torcedor do América, a gente volta no tempo para o ano de 1960. Isso porque num dia como... Aliás, não num dia como o de hoje, mas... falando sobre o América, falando sobre esse próprio Mecão, a gente volta no tempo para relembrar o América campeão carioca de 1960. Naquela altura, o Mecão foi campeão carioca em cima do Fluminense 2-1 na grande decisão no dia 18 de dezembro. Gol de Jorge para dar a vitória ao Mecão e o título último carioca aos rubros há exatos 57 anos. O gol foi narrado por Valdir Amaral, na época ainda na Rádio Continental do Rio de Janeiro, e um dos poucos registros que ainda existem desse gol. Depois dessa narração, tem um rápido break. E na volta tem mais 1 hora de Fute Rio na geral, até as 8 aqui em futerio.net. E é claro, você vai participando, Twitter, @SiteFuteRio e Facebook.com/FuteRio. Por enquanto, volte no tempo conosco, 18 de dezembro de 1960. Olha o que eu achei. Cobrada, portanto, uma falta contra o Fluminense na linha intermediária tricolor. Tempo regulamentar 32. Prepara-se Calazans para bater, deixou para Nilo, caminha para Castilho. Gol de Jorge! Gol do América! Gol do América! Gol de Jorge! Bateu Nilo violentamente à esquerda, largou Castilho, o zagueiro Jorge foi desesperadamente a pequena área do Fluminense, empurrou para o fundo das redes. Jorge, número 2, zagueiro direito. É uma alucinação de toda a torcida do América e os jogadores formam um grande comitê de abraços e de alegria em profusão ao longo da pequena área do Fluminense. Desempatou Jorge. 33 minutos na fase final.
Gol de Jorge, zagueiro direito, número 2. Num tiro longo e otimamente executado por Nilo. À esquerda de Castilho. Largou o arqueiro. Estava na boca de espera Jorge e empurrou para o fundo das redes. 30 de final. Agora, América Purinho na linha central. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você está na sintonia. FuteRio.net. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio. Em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio, 10 anos ao lado do futebol carioca. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. FuteRio.net. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Entreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h05 da noite. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até as 8, e você sabe, aqui na Rádio Fute Rio, tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera, eu sou o Sidney Marinho, da TV Litoral News, da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. FuteRio.net. Valeu, Sidney, grande fera, nosso Sidney Marinho, homem lá de Cabo Frio, da região dos Lagos, sempre ligado, nome de sucesso aí, portanto, na cobertura esportiva local, já desde muito cedo, e que tá lá na TV Litoral News apresentando o seu programa Sidney Marinho. Esse é fera, rapaz, sempre nos recebeu muito bem lá em Cabo Frio. E vai receber novamente daqui a pouquinho, em 2018. É verdade, ou né? em 2017 ainda, não sabemos quando será essa seletiva, né? Seletiva, André. Até porque, apenas para efeito de informação, já corre nos corredores, né? Sim. Correr nos corredores parece que é um eufemismo, não. Uma redundância, né? Mas não é. Não é bem isso, não. Mas, enfim, corre nos bastidores, era essa expressão. O burburinho de que o Campeonato Carioca vai começar antes da hora, né? Que no caso, em vez de ser na última semana de janeiro, vai ser na primeira. Sim. 6 de janeiro, não, né? Na verdade, começou na segunda, né, a seletiva, que foi aquele tiro curto, né? Mas eu digo Campeonato Carioca com os grandes mesmo. Ah, sim, é verdade. Corre esse rumor que pode ser antecipado muito por conta de 2018 ser um ano de Copa. Pois é, o problema é, pega o Estatuto do Torcedor e faz o que com ele? Mas o Estatuto do Torcedor é apenas um detalhe. Você é muito exigente, Gabriel André. É só uma lei que foi promulgada pelo presidente da República em 2003, né? O que acontece? Pô, quem é presidente da República também, né? Apita o quê? Já esteve presente em algum álbum de figurinha? Ganhou quantas Champions? Quantas Champions? Ganhou Taça Guanabara, o presidente? Não ganhou, né? Ganhou uma Série B. Jogou aonde? Fez embaixadinha com laranja? Então, chupou gelo com alguém? Então deixa quieto, né, parceiro? Não tem essa necessidade toda. É brincadeira, né? Estatuto do Torcedor
torcedor e um rolo de papel higiênico no banheiro tá fazendo quase que o mesmo efeito, viu? Meu Deus. Porque tá feia a coisa. Agora, realmente a seletiva podendo ser em dezembro, né? A gente podendo observar essa situação. E com isso, bom, o trabalho dos clubes já teria que começar logo, né? Porque sendo em dezembro a seletiva, se é que vai ser de fato, se é que vai haver também, porque eu não duvido que rasguem o regulamento de novo. Embora essa altura talvez esteja muito em cima para mudar, mas eu nunca duvido da Federação do Rio. E cá pra nós, Andreas, pensando, lógico que a competição como um todo, apenas a segunda fase tem aí, relembrar que a quantidade de datas são 5, 7, 13, 15, 18 datas. Na verdade são 19. 19? Não, esse ano foram 18 datas, não é isso? Mas são disponibilizadas 19 datas. Sim. Eu não sei se talvez a mudança no regulamento, por exemplo, é um regulamento que eu gostava muito, não sei por que inventaram de mudar. 16 times, todo mundo enfrentando todo mundo, os 2 últimos rebaixados e ponto, os 4 primeiros se classificando para semifinal e para final. Teríamos 19 datas. Então eu acho que é uma grande possibilidade fazer isso justamente para encurtar esse tempo aí que no caso, como é um ano de Copa e ano de Copa é sempre atípico, para quem sabe não termos tanta confusão aí no Campeonato Carioca. Embora 16 eu já acho até demais, mas enfim. Eu também concordo com você, eu acho que o Campeonato Carioca tendo 12 times seria ótimo, a Série B tendo 16, o restante na Série C, o restante querendo jogar, não entrando para ficar tomando WO não. 7 e 8 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos falar então de Série C do Campeonato Brasileiro. Já falaremos da terceirona, da quartona, da Copa Rio, porque amanhã tem um voltaço. Amanhã tem o Esquadrão de Aço em campo, pois é, e lutando pelo acesso. Será que consegue conseguir aí? Consegue conseguir é bom, né? Que nem outro que dizia, não, conseguimos conseguir essa vitória. Tivemos essa possibilidade. De fato, ele conseguiu conseguir. Não dá pra... Tá vendo a entrevista, vai dar ataque de riso no Renan Mafra, né? É que eu tava lembrando, tá vendo hoje, por acaso, a entrevista do Renato Chaves do Fluminense falando, não, esse gramado de grama aqui atrapalhando a gente, né? Sim. Gramado de grama, né? Conseguiu o gramado de grama, não deixa de ser uma verdade. E o Gustavo Scarpa falando, mas esse ele ainda se corrigiu. Qual que é a parcela de não sei o que lá? Não, a parcela é total. Aí depois ele para, bom, se bem que parcela, se a parcela não é total, enfim. Ele fala parcela total já animado, mas ele se empolga. Só que aí quando ele percebe a bobagem que ele falou, ele já baixa e fala, deixa quieto, falei mesmo. Ele já é um pouquinho mais inteligente, né? Já não, ele já é um pouquinho mais intelectual. Exatamente, é um jogador que tem de fato uma inteligência muito grande, não só dentro de campo, né? Pois é, uma cultura também. Bom, falemos então do voltaço aqui na Rádio Fute Rio. Quer ver o seu clube campeão? Sua camisa, seu escudo, suas cores, gritam gol. A camisa, o escudo, as cores do voltaço gritam gol. E a torcida quer gritar amanhã também. Amanhã lá em São Luís, às 4 da tarde, na terra do reggae de Pablo Vittar. O voltaço tenta fazer história, ganhar do Sampaio Corrêa em pleno Castelão, que vai estar lotado sem dúvida alguma, para chegar à Série B do Brasileiro. Missão difícil, porque aqui no estado do Rio o Voltaço já perdeu 1-0 na semana passada, com gol nos acréscimos, e obrigatoriamente tem que vencer. Qualquer outro resultado acaba com as chances do Voltaço de subir para a segunda divisão e, é claro, de conseguir chegar à semifinal dessa terceira divisão nacional. Empate ou vitória da Bolívia querida colocam o Sampaio na Série B do ano que vem. Ao Voltaço, resta vencer por 1-0 para levar aos pênaltis, ou por 2-1 ou mais. Aí a vitória por um gol de diferença vale para o Voltaço. 1-0 leva aos pênaltis, 2-1 para cima. O Voltaço entra pela quantidade de gols marcados fora de casa. E é claro, 2 gols ou mais de vantagem, Volta Redonda classificado também nos 90 minutos. Para o jogo de amanhã, o Voltaço já se garantiu em São Luís já na quinta-feira, né? Jogadores viajaram para São Luís na quinta-feira, logo cedo, bem de manhã, antes das 7 horas, o time do Volta Redonda já estava a caminho do aeroporto, justamente para chegar um pouco mais cedo em São Luís, uma viagem um pouco mais longa. A equipe não treinou na quinta-feira, vai ressaltar muito por conta dessa viagem longa. O técnico Felipe Surian preferiu dar um descanso aos jogadores. E aí na sexta-feira, hoje, no caso, sexta-feira, conhecido como hoje, o time fechou sua preparação em um treino no Castelão. Pois é, e o Castelão, que é um estádio que tem capacidade para 40 mil pessoas, né? Um grande estádio. E é até importante falar isso, pouca gente se lembra, pelo fato do futebol do Maranhão não ter muitos representantes no cenário nacional. Verdade. Basicamente só o Sampaio Corrêa, o Motoclube se afastou.
nos últimos anos das O principais Motoclube que ano conquistas, né? passado subiu, o Volta Redonda esteve no Castelão ano passado eliminando o Motoclube na semifinal, só que esse ano desceu de novo. Pois é, na Série D no caso, né? Exatamente, foi pra Série D. O Motoclube que é o grande rival do Sampaio Corrêa, que é também o grande vencedor do futebol maranhense. E pouca gente às vezes se dá conta ou se recorda do quanto que o Castelão acaba sendo um estádio imponente muitas vezes e um caldeirão também. A gente lembra muitas vezes do Rei Pelé, aquela vez que o Madureira foi jogar lá contra o CRB e perdeu, aquela loucura lá no estádio Rei Pelé. O Castelão de Fortaleza, com o Fortaleza jogando lá sendo sempre fortíssimo, os estádios daquelas regiões, mas por exemplo Maranhão, Piauí também, quando o River jogava por lá, se não me engano no estádio Albertão, também era um inferno jogar lá, difícil demais porque a torcida sempre lotava, e amanhã vai ser a mesma coisa, e a galera muito confiante nesse acesso do Sampaio. E aí eu pergunto em cima de tudo isso, Renan Mafra, é possível sonhar com esse acesso? O pessoal aqui no Twitter tá até falando, aqui no @SiteFuteRio, e eu agradeço aqueles que estão aqui mandando o recado, Luiz Felipe, o Marcelo e o Leandro Andrade tá falando, à espera de um milagre. Também aqui o Marco Antônio, enfim, todo mundo com a gente. Daria pra chamar de milagre uma classificação no Volta Redonda amanhã contra o Sampaio, Renan? Não digo que seria um milagre não, Andreas, e sinceramente eu acho que é bem possível não, é possível. Não é uma missão impossível, eu acho que o Volta Redonda não vai precisar contratar às pressas o Tom Cruise. Mas eu acredito que a equipe do Sampaio Corrêa vai saber jogar essa partida, um time muito qualificado. Porém, o FuteRio mesmo já trouxe matérias mostrando que das 4 derrotas que o Sampaio teve na competição, 3 foram em casa. E os 3 resultados que aconteceram no Castelão de derrota do Sampaio Corrêa, de alguma maneira favorece a equipe do Volta Redonda. Perdeu por 2-0 para o CSA, isso se acontecer, o Volta Redonda sobe. Perdeu por 3-2 para o Botafogo da Paraíba, isso se acontecer, perdão, por 3-2, acho que foi até para o Motoclube. Na verdade, perdeu por 3-2 para o Botafogo da Paraíba, isso se acontecer, o Volta Redonda sobe. E perdeu por 1-0 para o Motoclube, isso se acontecer, o Volta Redonda vai disputar a vaga nos pênaltis. Então, não vejo algo como tratado como impossível para o Volta Redonda. Eu acho que é possível sim, uma classificação, um acesso, mas a equipe vai ter que mostrar um futebol superior do que mostrou na primeira partida. Acho que o Volta Redonda vai ter que superar bastante nesse jogo se quiser aí buscar o acesso a tão sonhada chegada à segunda divisão, né? Lembrando que o projeto do clube, muitos clubes inclusive estão colocando como meta essa situação, né, André? Chegar à Série B do Campeonato Brasileiro em 5 anos. Por exemplo, estávamos falando de Série B1 do Campeonato Carioca, é um plano do América. Voltar à segunda divisão em 5 anos. Do Bangu também. Do Bangu também. O Bangu acabou dando um passo para trás, assim como o América. Esse sonho de 5 anos foi em 2014, quando o Léo Almada entrou no comando presidencial da equipe americana, né? E aí o América subiu, desceu, e nisso aí já se passaram 3 anos, né? Então, de fato, a equipe do Volta Redonda, desde quando entrou essa presidência, essa diretoria no clube, que foi no final de 2014, mas na verdade eles começaram a gerir no início de 2015. Esse era o pensamento do Volta Redonda. Está na Série B do Campeonato Brasileiro em 5 anos. Só que o Voltaço, ele vem no caminho certo para chegar a esse objetivo. Em 2015 conquistou a vaga para a Série D. Em 2016 conquista o acesso e em 2017 está lutando. Se não conseguir, vai ter mais 2 anos aí para chegar ao seu objetivo. Mas seria fantástico para essa diretoria, em 3 anos, sair de uma posição onde que não tinha divisão e parar na Série B do Campeonato Brasileiro. E parando na Série B do Campeonato Brasileiro, né, André? Sabemos perfeitamente que é um outro mundo. Você joga uma Série D e uma Série C onde você tem que investir. Você, é lógico, ganha passagem da CBF e tudo mais, mas você tem que fazer time, você tem que pagar salário. Você, às vezes, tem que pagar salários altos para o padrão dessas equipes. Então, é algo que você precisa ralar bastante. Você numa Série B, você tem a cota de TV. E aí, você tendo a cota de TV, que seria algo fantástico pro Volta Redonda. E aí, caso o Voltaço suba, eu acho que o Voltaço não pode vacilar como vacilou o Macaé, de subir num ano e já cair. Acho que o Voltaço tem que se preocupar em se manter, porque se mantendo ele vai se acostumar a jogar a segunda divisão e quem sabe, né, daqui a alguns anos
sonhe com a primeira divisão. Seria algo fantástico termos um time do Rio de Janeiro, um time de menor investimento do Rio de Janeiro na primeira divisão. Algo que, se eu não me engano, né, Andrés, não acontece desde 1986, que foi justamente os últimos anos de Bangu e América, que em 87, cá pra nós, né, foram garfados, para não falar em outra situação, de terem sido excluídos do Campeonato Brasileiro naquela ocasião com a Copa União. É verdade. Bem, realmente de lá para cá, nunca mais times de menor investimento aqui do Rio de Janeiro jogaram a elite, né, do nosso futebol do Brasil, né, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Desde o fim dos anos 80 para cá, apenas Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense é que tem atuado realmente na Série A do futebol nacional, e alguns deles até não atuaram sempre, né? O Flamengo nunca foi rebaixado, mas os outros já passaram por isso. Falando sobre o confronto histórico, né, o retrospecto entre Volta Redonda e Sampaio Corrêa, Renan, voltasse que só conseguiu ganhar do Sampaio Corrêa uma vez, e foi há 41 anos, foi no primeiro confronto, em 1976, pelo Brasileirão, vitória por 5-1. De lá pra cá, foram 4 derrotas, na verdade 3 derrotas e um empate, né? Na verdade, vou até ver aqui direitinho, em 76 foi também naquele ano, houve um jogo, foi 3-1 pro Sampaio. Sim. Poucos jogos também, né, André? Em 98, 2-2, depois 2-2 de novo, só que nesse outro 2-2, o Volta Redonda escalou um jogador irregular e perdeu os pontos do jogo, ficou 2-0. E aí, pela Série C do Brasileiro, o último confronto até a semana passada, o Sampaio tinha vencido por 1-0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 derrotas e um empate para Voltaço e Sampaio Corrêa. Tá na hora de vencer. Em 6 jogos, né? A hora realmente de ganhar, e só a vitória realmente interessa à equipe do Volta Redonda. Lembrando que a bola também rola na Série C do Brasileirão para outros jogos. Também nesse sábado amanhã, além de Sampaio Corrêa às 4h30, tem Tupi e Fortaleza às 8h30. Na ida o Fortaleza fez 2-0 em cima do Tupi. E na segunda-feira, não domingo, só segunda-feira, teremos às 7h30 São Bento e Confiança. Na ida deu São Bento 2-0, e CSA e Tombense às 8h30 da noite. Na ida o CSA venceu o Tombense também pelo placar de 2-0. Eu vejo que São Bento e CSA estão muito perto porque ganharam fora de casa. Fora de casa por 2-0. O Tupi vai ter uma missão muito difícil. O Tupi treinado pelo técnico Ailton Ferraz, né? E cá pra nós, o Tupi não vence há 3 jogos, né? Não venceu o Volta Redonda na última rodada, mas aquele empate foi com sabor de vitória, porque a equipe saiu perdendo por 2-0. Perdeu na última rodada pro Bragantino, não querendo falar que o Tupi é o culpado, né? Mas foi um resultado que acabou atrapalhando o Macaé, que foi rebaixado. Acho que o demérito todo no Macaé por não ter vencido em casa na última rodada e durante a competição também ter falhado muito, e também perdeu esse jogo de ida pro Fortaleza. O Fortaleza, que inclusive, né, em matéria que foi ao ar no site futerio.net, foi o exemplo aí pro técnico Felipe Surian falar da dificuldade que tem nessa competição, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza está nela há 8 anos e ainda não conseguiu subir. O Fortaleza, que é um time de massa, um time grande do Nordeste, um time que investe muito, e desses 8 anos que o Fortaleza esteve na competição, o Fortaleza só não chegou ao mata-mata, onde que ele parou sempre nas quartas de final, em 2 ocasiões. A primeira foi quando o Fortaleza brigou contra o rebaixamento e escapou na última rodada. Dando de 4-0 no time que era o primeiro do grupo. Agora, acho que, se não me engano, era até o Botafogo da Paraíba. Sim. E quando foi aquela situação que comentamos de vez em quando, né, Andrés? Quando ele venceu o jogo por 2-0, quando ele tomou o gol, ele continuava como primeiro do grupo. E tomou o gol de empate do Sampaio Corrêa. Aliás, do Sampaio Corrêa, não? Agora eu não me recordo. Eu acho que o Sampaio Corrêa foi quem enfrentou o Macaé, não foi? Foi isso. Ele tomou o gol do Sampaio Corrêa aos 48 minutos do segundo tempo, aí ele sai de primeiro e vai pra quinto. Ele fica fora por conta desse gol sofrido. Exatamente. Então foram os 2 únicos anos que o Fortaleza não conseguiu aí brigar pelo acesso, e aí tem uma oportunidade de ouro agora nas mãos contra o Tupi. Bom, é aquilo. Também se o Ailton cometer o crime amanhã, sábado, lá em Juiz de Fora, derruba o Castelão e desenterra a caveira de burro que tem lá, parceiro. Exatamente. Porque Jesus amado. Mais uma vez. Só faltava, né? Mas acho que dessa vez fica difícil pro Tupi. Eu também acho, até porque o Tupi é um time que costuma jogar com 3 zagueiros. Não sei se o técnico Ailton Ferraz vai querer jogar na linha de 4-4-2 ou com 3 atacantes, mas pelo que eu conheço ele não costuma mudar radicalmente assim as suas equipes.
Eu acho que ele atuando com 3 zagueiros, ele vai permanecer com essa formação, caso leve um gol, caso precise correr atrás do resultado, depois ele abre a mão de um zagueiro e coloca o time mais pra frente. E não é comum, aliás, ele jogar com 3 zagueiros. Aqui no Rio ele nunca usou essa formação. Volta redonda para amanhã contra o Sampaio Corrêa, que deve ir com Andrei, Luiz Gustavo, Luan, Daniel e Michel, Bruno Barra, João Clériston e Marcelo, Dija Baiano, David e Euler. Te agrada essa formação, Renan? Sim, e vale ressaltar, Deus, que o Volta Redonda não terá o Adriano lesionado. Então, Adriano Batalhador, né? Exatamente. Aliás, infelizmente não disse que veio no Voltaço, né? É verdade. Fez um grande carioca no Nova Iguaçu, mas no Volta Redonda nada. Um ou dois gols no Volta Redonda, né? De fato, ele ficou devendo. Tem uma situação que no Nova Iguaçu, apesar de toda a movimentação do Adriano, que ele mostrava no Nova Iguaçu, ele é um jogador de área. Um jogador que fica na área. E aí o técnico Edson Souza dava liberdade para ele se mexer. Olha, sai, busca o jogo, tenta dar um passe pro companheiro, dá opção. O técnico Edson Souza deixava ele muito livre. Ele, até por essa movimentação a mais, a maioria das vezes quando ele atuou na equipe, ele atuou de segundo atacante, ele atuou tendo que sair mais da área, por conta que o David é um jogador também centralizado. O David não tem essa mobilidade toda do Adriano, e o David, eu particularmente acho, apesar do Adriano ter sido um dos artilheiros do Campeonato Carioca, um jogador que na frente do gol tem um poder de decisão melhor que o do Adriano. Então, ele talvez não tenha brilhado tanto. E eu falei do Adriano, que não joga por estar lesionado. O Marcelo, ele foi dúvida para a partida, mas viajou com o grupo, está confirmado para o jogo. É isso aí, o Adriano, que em 13 jogos pela equipe do Voltaço nesse ano, marcou apenas um gol na realidade durante essa temporada de 2017, gol esse que foi marcado na Série C do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Ipiranga, que terminou empatado em 3-3. Esse jogo, inclusive, ele nem jogou inteiro, ele atuou não apenas, né, mas saiu ainda no meio da segunda etapa, sim, conseguindo fazer um gol que até hoje é o seu único com a camisa do Volta Redonda. Mas também é importante que se lembre, de 13 jogos que ele fez com o Voltaço, apenas 3 foram inteiros. Dos outros, ou ele entrou no segundo tempo, que foi até a maioria dos casos, ou saiu antes do final dos 90 minutos. Então até nesse jogo em que ele balançou a rede, ele não jogou o tempo todo. 7h24 aqui na Rádio Fute Rio, só confirmando também o Sampaio Corrêa, que é treinado pelo Francisco Diá, o Voltaço do Felipe Surian. O Sampaio do Francisco Diá, com Alex Alves, Pedro Odair, Maracás e Esquerdinha, Zaqueu, que fez o gol no jogo de sábado passado, Diego Silva, Fernando Sobral, Iltinho e Felipe Marques, e Isaac. Esse é o Sampaio, o time da Bolívia querida. Amanhã, Leandro Voaden vai comandar a arbitragem desse jogo. Quem lá em São fez Luís. o gol no jogo de ida? Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir. Roubou minha piada. E pior que o gol foi de cabeça, né? Roubou minha piada, mas tá bom. Regis Danésia, né? Ainda teve que ouvir isso aí. Mas vamos torcer para que amanhã o nosso Voltaço faça bonito dentro dessa partida que vai acontecer lá no estádio Castelão, em São Luís, a capital brasileira do reggae. Inclusive o Sampaio Corrêa, que tem as cores do reggae, né? Não pela mesma razão, mas tem, né? Sim, não à toa que é o time de coração de Léo Pinheiro. Pois é. E tem o massagista com aquela... Eu não sei como é que é o nome, rapaz. Ele tem os dreadlocks maiores que o do Léo Pinheiro. Sério? E tem aquela, tipo uma redinha na cabeça que ele usa. Sim, o Léo também. Que não é uma redinha, mas é uma coisa grande, aberta. É meio que uma touca. É uma touca, isso. Nas cores do reggae e do Sampaio, que é... Léo Pinheiro iria amar. Verde, amarelo e vermelho. E você sabe que muita gente pensa erroneamente que são as cores da Jamaica, mas não são. Sim. As cores da Jamaica são vermelho, aliás, são verde, amarelo e preto. Preto, isso. Verde, amarelo e vermelho são as cores do movimento pan-africano. Sim. Por quê? Porque o... Sim, o que? Você não sabe, rapaz. Tá maluco? Eu sei, rapaz. Você sabe? Sim. Tá bom, então quem que é o grande representante do... Aí eu já não sei, mas de fato eu sei que tem o movimento, eu sei quais são as cores, pelo menos. Sim, pô, e que são as cores, na verdade são as cores do movimento pan-africano, e a bandeira da Etiópia é vermelha, amarela e verde. Isso aí eu já não sabia. E foi essa bandeira que deu origem a bandeira de muitos países africanos. Nos anos 60, quando teve a descolonização de muitos países que eram subjugados pela Grã-Bretanha, pela França e tudo mais. Você vê que a bandeira do Congo, a bandeira do Mali, a bandeira do Senegal, de vários países africanos, são verde, amarelo e vermelha. Por causa disso, são inspiradas na bandeira da Etiópia, que tinha como imperador Haile Selassie, que foi, enfim, ninguém menos que Jah Rastafari para a religião de Bob Marley, né? Verdade. É simplesmente o grande líder. Então tem toda
por esse contexto histórico, e o reggae, como movimento musical e influenciado por essa questão forte da união africana e do panafricanismo, acabou adotando essas cores. O Sampaio Corrêa, acredito que por uma coincidência, foi por esse caminho, e São Luís acaba sendo hoje justamente a capital nacional do reggae. Então, verde, amarelo e vermelho para todo lado naquela cidade. Mas vamos torcer para que amanhã o amarelo e preto, né, Renan, do Voltaço se sobreponham nessa aquarela lá de São Luís do Maranhão. Exatamente, que o Voltaço saia com esse acesso. 7h27 aqui na Rádio Fute Rio. Já falaremos de Copa Rio, de Terceirona, de Quartona, e também tem um bolão aqui no futerio.net, dentro da nossa programação, do nosso Fute Rio na geral, aqui na transmissão mais carioca da sua internet, porque você sabe, aqui na Rádio Fute Rio você não perde um detalhe sobre tudo aquilo que rola nos times do Rio de Janeiro, e também, é claro, a sua participação aqui no Twitter, @site Fute Rio, e no nosso facebook.com/Fute Rio. É a galera ligadinha com a gente e mandando o seu recado, participando dentro da transmissão mais carioca da sua internet. São agora 7h mais 28, 7h28. Você está, sabe onde? Aqui, é claro, no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Fute Rio na geral fecha a sua participação da Pitadinha Histórica no dia de hoje, voltando no tempo para relembrar momentos marcantes do nosso futebol carioca e jogos que fizeram a história, que você relembra agora junto com a gente nesse dia 22 de setembro, que é um dia que remete a grandes jogos aqui do nosso futebol carioca. Voltando para o ano de 1984, num dia como o de hoje, o América vencia o Vasco da Gama por 1-0, conseguindo um belo resultado e faturando, portanto, uma boa vitória diante do Vascão da Gama na última rodada da Taça Guanabara naquela temporada. Jogo esse realizado justamente numa data como a de hoje. O América, que venceu com o gol de Moreno e jogou comandado por Antônio Clemente, com Valdir Pérez, que Deus o tenha, Betão, também o Tecão, Pagani e Sérgio Moura, Serginho, Gilberto e Moreno, Lúcio, Wagner e Gaúcho. No Vasco de Edu Coimbra, Acácio, Oliveira, Donato, Nenê e Ayrton, Mário, Cláudio, José e Giovanni, Mauricinho, Marcelo e Rômulo. América 1, Vasco 0 em São Januário, em 22 de setembro de 1984, há exatos 33 anos atrás. 7h29 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta tem Terceirona do Carioca, tem a finalíssima Angra dos Reis perto do título. Na Quartona, uma rodada inteira para você ligado aqui na Rádio Fute Rio. E também a Copa Rio, com a decisão entre Americana e Boa Vista rolando nessa quinta-feira. O Americano ganhou a primeira e tem a vantagem no empate para o jogo de Cardoso Moreira na próxima quarta. Tudo isso e muito mais até às 8, quando chegará o Arena Transamérica. Mas até lá, você continua na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol. Fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Paixão au port, futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes.
Às 6 da tarde, Fute Rio na Geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio. Em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Beleza, galera? Aqui é o Naldo Beni. Eu também tô ligadaço na programação da Rádio Fute Rio. Valeu, aquele salve. FuteRio.net. Fute Rio na Geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são agora 7 horas mais 32 minutos, 7h32 da noite. Esse é o Fute Rio na Geral, debate e informação do futebol carioca. E você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado no Fute Rio. Quero você ligado também. Um abraço a todos. FuteRio.net. Valeu, Falcão, sempre ligado aqui no nosso Fute Rio na Geral. 7h33 na Rádio Fute Rio, hora de falarmos da Série B2 do Carioca. A Terça Champions está chegando aqui no FuteRio.net. A nossa Terça Champions está acabando, galera. Chegando no seu jogo final, a decisão entre Angra dos Reis e Santa Cruz. Na ida, o Angra venceu na Bariri pelo placar de 2-0 e agora luta pelo empate ou até por uma derrota por 1-0 para conseguir garantir o título. O Angra dos Reis que conseguiu um belo resultado, portanto, na Rua Bariri e agora fica muito mais perto de faturar esse troféu de campeão carioca da terceira divisão, que para o Angra dos Reis, em se tratando de títulos, enfim, de conquistas para esse time da Costa Verde, não seria exatamente uma novidade. Por quê? Porque o Angra dos Reis, como clube, foi fundado no ano de 1999, mais especificamente no dia 23 de março. Conquistou a sua maioridade muito recentemente. E já no seu primeiro ano foi campeão carioca da terceirona. Nasceu sendo campeão. Ou seja, se for campeão agora, vai se juntar àquela lista de times campeões da terceira que são os maiores vencedores, né? O Paduano, São Gonçalo, Sport Clube. Então, se eu não me engano, também quem ganhou 2 vezes, rapaz? Eu vou até dar uma olhada por aqui. Mas, enfim, se ganhar, se for campeão, chega a essa conquista mais uma vez. Aliás, além do Paduano do Rio Branco, CFZ e Rio Branco de Campos também ganharam a terceirona 2 vezes. E um outro detalhe é que o Angra, que foi rebaixado ano passado por escalar irregularmente jogadores, vale ressaltar isso, e ele nunca havia sido rebaixado depois que subiu para a segunda divisão. Pois é, jogou sempre a segunda, né? Teve um ano que ele ficou afastado, ficou licenciado, né? Mas ele sempre atuou na segunda divisão, tirando essa temporada. Agora não recordo o ano de fato que ele ficou licenciado e acabou aí ficando esse bom período na segunda divisão por muitos anos, algumas vezes até bateu na trave. Ficou licenciado em 2001. Então muitas vezes bateu na trave, né? Inclusive em 2005, que foi o ano que o Nova Iguaçu subiu, o Angra foi o vice-campeão. Ano passado até fez uma boa campanha, isso dentro de campo, né, André? Que voltamos a falar da escalação irregular do jogador, mas de fato faltou aí pro Angra sair dessa série, dessa segunda divisão, indo pra primeira, não caindo pra terceira, mas vai voltar pra segunda, eu acredito que vai voltar forte. Pois é, o Angra que fez aí um belo resultado na ida pelo placar de 2-0 diante do Santa Cruz. Dá pra imaginar uma virada do Santinha lá no Jair Toscano de Brito, como os jogadores até demonstram de certa maneira estarem pensando nisso, ou favas contadas na tua visão, Renan Mafra? Eu acho muito difícil, Andrés. Eu não falo que tá decidido, porque futebol sempre prega peças, né? Mas eu acho que o Angra está com uma mão e 4 dedos na taça. Acho muito difícil o Angra acabar aí perdendo esse título, muito por conta de toda a situação que teve no primeiro jogo, onde que a equipe abriu 2-0 no placar
Eu acho que jogando em casa, com a força da sua torcida, com a sua força, vai ser difícil o Angra perder esse título, o Santa Cruz reverter o placar. Agora, em relação a essa decisão da terceirona, é um Santa Cruz que vem fazendo uma bela campanha, mas o Angra acho que conseguiu se reinventar bem durante a competição, né? Perdeu algumas peças, mas o trabalho do Leandro Silva, é com certeza digno de muito destaque, e uma equipe que desde o começo a gente já considerava muito forte, mas mostrou ter peças de reposição muito interessantes. Por exemplo, o Wader jogava no ataque e o Batata na lateral. Sim, bem lembrado. Quando o Abedi saiu, veio o Batata pro meio, o Wader pra lateral esquerda, e o time manteve a qualidade. E um detalhe que o Batata já era um lateral que avançava muito, então Sim, ele tinha a pois vocação para atuar como meia. Então, de fato, é um treinador que conhece muito bem o clube também. O Leandro é um grande técnico. Eu acho que poderia, inclusive, talvez buscar novos ares, tentar uma nova equipe do Rio de Janeiro, não porque que o Angra seja pequeno, seja um time que esteja atrasando a carreira dele, não. É porque, sinceramente, eu acho que o que ele tinha que ter feito no Angra, ele já fez. O Leandro já fez grandes trabalhos no Angra. Em 2013 chegou a uma final de turno. Então eu acho que o pensamento agora é tentar mudar de áreas, buscar novos desafios, porque é um grande treinador, já mostrou muitas vezes seu potencial. Acho que talvez esteja na hora de pensar em mudar de áreas. É lógico, é algo complicado. No Angra ele praticamente tem um seu porto seguro. Pode ser que conquiste aí muita coisa ainda pelo clube, mas mudando de áreas ele corre um sério risco de talvez a diretoria de outro clube não ter a mesma paciência com ele. Mas de fato acredito que ele está muito próximo aí de ser considerado um dos melhores treinadores aí do futebol dos clubes de menor investimento, muito por conta dos seus resultados no Angra, resultados às vezes com equipes limitadas, mas resultados muito bons. E, bom, apenas para deixar claro e para a galera ficar ligada com a gente, que estaremos acompanhando no Placar Fute Rio essa decisão que acontece no próximo domingo, depois de amanhã, portanto, 3 da tarde, lá no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis. Bola rolando às 3 da tarde, repito, vantagem do Angra depois de 2-0 na ida, gols de Eider e Batata, ou de Batata e Eider, na ordem correta no último domingo. E, portanto, depois de amanhã, Angra e Santa Cruz, o Angra perto do título, o Santa Cruz tem que vencer por 3 gols de diferença para ser campeão, ou 2 para levar aos pênaltis, e aí não tem o gol qualificado como critério de desempate. Empate no saldo com os 2 jogos, pênaltis decidem o campeão dessa terceira divisão do Campeonato Carioca em 2017, e o Placar Fute Rio vai estar em cima do lance. Às 7h39, hora de falar agora da Copa Rio, que teve o primeiro jogo da final rolando nessa quinta-feira, e teve o Americano vencendo o Boa Vista por 1-0 lá no estádio Cir Rezende de Mendonça, gol marcado pelo Ramon, já no finalzinho da partida, anotando o gol da equipe alvinegra, e que deu ao Americano essa vantagem para decidir em Cardoso Moreira, podendo jogar pelo empate. Jogo difícil, duro, e o Americano conseguiu vencer no finalzinho, diante de um Boa Vista que não tinha perdido em casa ainda nessa Copa Rio, né, Renan? Não tinha perdido na competição, Andres. O Boa Vista estava invicto em 6 jogos, ainda não tinha sido derrotado. Tinham sido 4 vitórias e 2 empates, né? E o Americano provou que, de fato, foi doloroso, foi triste, mas a derrota na semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca e a perda do acesso ficou para trás. O clube vai querer buscar esse acesso, vai querer buscar esse título, né? Até como forma de coroar a sua boa temporada e também apagar esse fracasso que a equipe teve na competição estadual, que foi a Série B1 do Campeonato Carioca. E cair pro Goitacás naquela altura, e agora o Americano parece que realmente, apesar de todo o abatimento dos jogadores, parece que conseguiu colocar a coisa no lugar e vencer um Boa Vista experiente. A gente lembra sempre disso, Boa Vista tem muitos jogadores aí que já atuam juntos há muito tempo, o Thiaguinho Silva, enfim, uma série de jogadores, o próprio Júlio César mesmo, que não jogue junto com esses caras há muito tempo, é um cara com rodagem dentro do futebol. O Felipe Augusto vem numa grande fase como artilheiro dessa Copa Rio. Verdade. E o Americano superou tudo isso, até pela qualidade do elenco que tem também, né, o Renan Mafra? Qualidade de elenco, eu vou ser sincero, não vou ficar em cima do muro, Andrés. Acho que o Boa Vista tem mais. Boa Vista ano que vem vai jogar uma Série A. Deve ainda se reforçar, como Boa Vista sempre faz. Acho que tem mais. Então, eu acho que somado tudo que ocorreu antes dessa final, elenco do Boa Vista com a eliminação do Americano, até esperava um favoritismo do Boa Vista. Mas o Americano, de fato, surpreendeu.
superou o Verdão de Saquarema. Agora é pensar justamente aí nesse jogo final, onde vai jogar em Cardoso Moreira, um estádio de difícil acesso, uma cidade de difícil acesso, né? Onde que o Boa Vista vai ter algumas dificuldades, um campo um pouquinho menor, e pode ser que o americano, que já é acostumado a jogar lá, conquiste aí o título, que vai ser importante para o clube. Olha, vou trazer aqui quantas vezes na história da Copa Rio que um time da segunda divisão foi campeão da competição. Não são poucas, né, rapaz? Não, até que não muito, mas a última vez já faz tempo. A última vez foi o Sendas em 2010, né? Sim, ainda não tinha nem virado ao Dax. Venceu o Bangu nos pênaltis lá no Arthur Sendas, com o tal de Felipe pegando pênalti na decisão, né? Bem lembrado, o Felipe ali começava a despontar para o futebol carioca. Exatamente. Bom, também quem conquistou naquela altura a Copa Rio estando na segunda, o Nova Iguaçu em 2008 também estava na segunda divisão ao conquistar a competição estadual. Também tivemos o Tigres em 2005, primeiro título do Tigres, ganhando no Macaé. Em 2000 a Portuguesa também figurava na segunda divisão, mas foi um campeonato muito esvaziado. A Portuguesa ganhou do Casimiro de Abreu na decisão por 4-1. Sim. O Volta Redonda em 99 também foi campeão da Copa Rio, sendo um time de segunda divisão. O mesmo acontecendo em 1995 com a equipe do Esquadrão de Aço. Foram essas, portanto, as ocasiões em que o futebol do Rio de Janeiro teve uma equipe da segunda divisão como campeões da Copa Rio. Aliás, talvez, salvo o único engano, tenha sido exatamente em 95. Vou até confirmar aqui se o Voltaço estava na primeira ou segunda divisão em 95. Senão, a primeira vez vai ter sido mesmo em 99, quando naquela altura, com certeza, o Voltaço estava na segunda. Deixa eu ver aqui, não, em 95, 95 o Voltaço estava na primeira. Então, de fato, a primeira vez que o time da segundona foi campeão da Copa Rio foi justamente o Volta Redonda naquela temporada de 1999. Volta Redonda que jogou a seletiva, mas que não passou dela, acabou eliminado pelo Itaperuna e pelo Olaria. Foram os times que passaram da seletiva e jogaram a fase principal contra os outros times do Rio de Janeiro, os outros 8 naquela altura. Campeonato Carioca que teve 10 times só naquele ano de 99. Campeões que estavam na terceira divisão do Rio de Janeiro. Tivemos em 96 o Rubro de Araruama, vencendo na prorrogação o Mesquita, e em 97 o Duque Caxiense, que bateu na altura o Rodoviário de Piraí pelo placar de 2-0. São agora 7 horas mais 44 minutos, 7h44 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então trazer aqui o panorama também da quarta divisão do Campeonato Carioca. A bola rolou durante esse meio de semana. O complemento da rodada de número 2 do segundo turno dessa Série C do Campeonato Estadual. O Itaperuna venceu o seu adversário, esteve em campo durante este meio de semana e conseguiu um bom resultado. Não estava fácil para a Águia, do Noroeste, mas o time venceu, conseguiu bater a equipe deixa eu ver quem aqui, do Heliópolis por 1-0 lá em Miracema, na reabertura do estádio Plínio de Bastos Barros. E ontem o Resende venceu o Campo Grande por 2-1 lá no Lousadão. Resultados de certa maneira lógicos na tua visão, Renan Mafra? A maioria, Andrés, eu acho que talvez o Casimiro de Abreu, esse tropeço mesmo fora de casa, foi algo que deu uma surpreendida, até porque o Casimiro de Abreu era o líder do grupo. Domingo passado, né? Exatamente. Mas eu creio que, de fato, acho que, tirando esse tropeço, não tivemos vamos dizer, muitas zebras nessa rodada, não. Acho que a maioria dos resultados aí eram o esperado até pela situação das equipes na competição. Bom, trazendo aqui em relação ao panorama do Campeonato Carioca da quarta divisão, a rodada desse fim de semana vai trazer amanhã no Joaquim de Almeida Flores, Heliópolis e Paraíba do Sul. Domingo, também no Joaquim de Almeida Flores, União de Marechal e Paduano. No Arizão, Campos e Itaperuna. No Ubirajara Reis, Casimiro de Abreu e 7 de Abril. No Lousadão, Itaborei Profute e Campo Grande. Segunda-feira, no Raulino de Oliveira, tem Esporte Clube Resende e Pérolas Negras. Promete ser um grande jogo. E na outra quinta, dia 28, no Lousadão, Riostrense e Teresópolis. Todos esses jogos acontecem às 3 da tarde. Vai estar acompanhando algum desses jogos aí nesse final de semana, Renan Mafra? Provavelmente, Andrés. Provavelmente estarei em algum desses jogos aí nesse fim de semana. Principalmente os ali mais pertinho de casa, né? Heliópolis e União de Marechal, né?
Exatamente. Os mandantes, no caso. Exato. E em relação a essa rodada, confia em algum jogo um pouquinho melhor, mais emocionante, mais empolgante nessa rodada? Esse Resende Pérolas aí tá prometendo, hein? Exatamente, esse Resende Pérolas e também o Casimiro de Abreu, 7 de abril. Bom jogo, viu? Porque é um jogo ali que mexe com a parte de cima dos dois grupos. Então eu acredito que vão ser aí os dois grandes jogos dessa rodada. E lembrando apenas que teremos ainda a sequência da rodada do Campeonato Carioca da 4ª Divisão, agora acontecendo semana após semana, né? Agora de maneira um pouco mais bem dividida dentro dessa tabela da competição estadual. E é claro que estaremos em cima do lance aqui dentro do nosso futerio.net. São 7h47 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Você sabe, aqui é futerio.net, a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E eu tenho um recadinho pra você, se liga aí. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! É isso aí, tá lá no recado. Então você que não se inscreveu, se inscreva. Aliás, o Renan Mafra, no nosso youtube.com/TV Fute Rio, falta pouco para chegarmos aos 2.000 inscritos. E tem uma matéria muito bacana que saiu hoje, né, pela manhã no YouTube. E também tá no site futerio.net, da nossa série que nós prometemos aqui tempos atrás, Quando a Bola Para de Rolar, que é uma série de reportagens que fala sobre o desemprego no futebol, né? Os jogadores que já estão aí desempregados já no mês de setembro, né? O ano não acabou, faltam 3 meses e já tem time que já parou de jogar e jogadores que estão tendo que depender de outras fontes de renda. Exatamente, André. Só uma informação rapidinho que nosso amigo Cláudio Burgo passou, o homem mais velho de todo o planeta Terra. Que isso, cara, calma. E você falando dos times que não eram da primeira divisão que conquistaram a Copa Rio, o Rubro, em 1996. Foi não, o Rubro tava na terceira na altura. Exatamente. Tava jogando na terceira divisão do Carioca em 96. Pode ser talvez o único time de uma terceira divisão que tenha conquistado a Copa Rio. Eu acho que não, por quê? Porque o Duque Caxiense ganhou em 97. Ah, verdade, o Duque Caxiense talvez esteja. Então, nesse sentido, o nosso glorioso Caxiense, que de fato jogou a terceira divisão daquele ano, acabou sendo inclusive na altura terceiro colocado na terceira divisão daquele ano, né? E o campeão foi o CFZ e a Cabo Friense foi a segunda colocada. Pra você ver como que mudou a Cabo Friense de tempos pra cá, né? Pois é, a Cabo Friense que subiu junto com o CFZ, o Duque Caxiense ficou mais um ano na terceirona, mas na terceirona o Caxiense foi campeão da Copa Rio, como aliás eram quase todos os times na altura daquela Copa Rio. E só para efeito de lembrança aqui, a terceirona, o chamado módulo intermediário do Campeonato Carioca de 97, tinha a Cabo Friense, recém-fundada, né? O Cascatinha de Petrópolis, o Colúmbia de Duque de Caxias, o Duque Caxiense, o Grêmio Esportivo do quilômetro 49. Lembra do Grêmio do quilômetro 49? Não. Lá de Seropédica, era um pinguim o símbolo do time. Não lembro, sinceramente, eu não lembro essa aí. De fato, é muito pra minha memória. Teve o Opção também, o Queimados, o Real de Angra dos Reis, o Raiz da Gávea da Rocinha, o CFZ do Recreio, na época ainda era Rio de Janeiro Futebol Clube, e o Rodoviário de Itaguaí. Foram os times, portanto, que jogaram aquela terceira divisão do Campeonato Carioca em 1997, e o Duque Caxiense fez, sem dúvida, uma bela campanha, mas acabou não figurando entre os times que subiram para a divisão, a segunda divisão de 98. O Duque Caxiense que fez a melhor campanha do segundo turno, mas na reta final acabou ficando mesmo no quadrangular final com a terceira colocação e dando a Deus então as chances de acesso naquela ocasião. São 7 horas mais 50 minutos, 7h50, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Hora então de irmos para o nosso bolão, aqui do futerio.net, em que você acompanha tudo que rola em termos de palpite aqui no nosso Fute Rio na geral. O que eu tenho a dizer, o que o Renan Mafra tem a dizer, o que o nosso Cláudio Burg também tem para palpitar. E você vai curtir junto com a gente aqui dentro do nosso Fute Rio na geral a partir de agora. Vamos então trazer aqui como é que foi o desempenho nosso durante esse meio de semana. Na Copa Rio, ninguém acertou Boa Vista Americana, hein?
Vem cá. Todo mundo falou que ia ser vitória do Boa Vista. Vocês do Fute Rio. Entramos pelo cano, com certeza. E bom, segunda-feira tem palpite aí do segundo jogo da final, que acontece na quarta-feira. Ainda falando sobre palpite, B1 também fica para segunda-feira, porque o jogo entre América e Goitacás é na terça, mas os da B2 e da C já podemos adiantar para hoje, aqui dentro do nosso Fute Rio, na geral, às 7h51. Eu começo indo para a decisão da terceira divisão do Campeonato Carioca. Jogo final acontecendo nesse domingo lá no Jair Toscano de Brito para Angra dos Reis e Santa Cruz. Lembrando que na ida só o Cláudio Burger acertou. Falou que ia ser 3-1 para o Angra, não cravou o resultado, mas acertou na realidade que o Angra venceria e foi, portanto, o único a conseguir tal feito. Eu pergunto para Renan Mafra. Angra dos Reis e Santa Cruz, domingo, 3 da tarde. Vou repetir o placar primeiro jogo, 2-0. Ok. Eu vou de 2-0 também, Angra. O Burger mandou aí? 3-0 Angra. 3-0 Angra, palpite dele, né? Então tá ok. Para fechar, então, essa terceira divisão do Campeonato Estadual no ano de 2017. E é claro, com a super cobertura do FuteRio.net, mais uma vez, fazendo a diferença. Agora indo para a quarta divisão do nosso Campeonato Carioca, nossa Série C do Campeonato Estadual, com a sua terceira rodada do retorno, começando nesse sábado, e teremos durante esse fim de semana 5 partidas. Na verdade, podemos até colocar 6, porque Resende e Pérolas Negras é segunda-feira à tarde, então nós já podemos colocar aqui. Então 6 partidas até o nosso próximo programa, que acontece também na segunda-feira, às 6 da tarde, aqui dentro do nosso FuteRio.net. Renan Mafra, eu começo contigo com Heliópolis e Paraíba do Sul. Paz, Heliópolis, Paraíba do Sul. É, isso aí. Vou na vitória do Heliópolis. Heliópolis ganhando, rapaz? 1-0, magrinho. Olha aí, hein? Vitória então do Heliópolis, diz o nosso Renan Mafra. 1-0 para o Hack. Domingo, Casimiro de Abreu e 7 de Abril. Esse vai ser difícil, eu vou de 2-2. 2-2 aposta o Renan Mafra. Itaboraí pro Fute e Campo Grande. 3-0 Itaboraí pro Fute. Tá sem moral o Campusca, viu? Também teremos União de Marechal e Paduano. União de Marechal e Paduano, rapaz. Paduano tá dando uma crescida, contratou alguns jogadores. Vou de 2-0 Paduano. Tá ok, Trovão então vencendo. Também domingo, Campos e Itaperuna. 2-0 Campos. E fechando segunda-feira, Esporte Clube Resende e Pérolas Negras. Difícil também esse jogo, vou de 2-2. 2-2 então. Bom, eu vou dar meus palpites aqui. Antes disso, o Burger já mandou? Já mandou sim, vamos então, lá. Vamos lá. União de Marechal 0, Paduano 1. Sim. Campos 3, Itaperuna 0. Ok. Heliópolis e Paraíba do Sul 0-0. 0-0? 0-0. Poxa vida. CAEC 2, 7 de Abril também 2. Bom. Itaboraí Profute 3, Campo Grande 1. Resende 2, Paraíba... Pérolas Negras. Não, Paraíba do Sul já foi. Pérolas Negras também 2. Ok, então palpite 2-2 aí em profusão aqui no nosso bolão do FuteRio.net. Bom, eu vou de Heliópolis 1, Paraíba do Sul também 1. Casimiro de Abreu 1, 7 de Abril também 1. Itaboraí Profute 2, Campo Grande também 2. União de Marechal 0, Paduano 3. Campos 2, Itaperuna 1, Esporte Clube Resende 3, Pérolas Negras 2. Para mim vai ser o melhor jogo dessa rodada do Campeonato Carioca da terceira divisão. Lembrando que a bola ainda vai continuar rolando para, como a gente já falou, na quinta-feira, Riostrense e Teresópolis, que vai ser o último jogo que vai faltar para que concluamos então essa rodada, que vai ser a rodada de número 3 do retorno do Campeonato Carioca da terceira divisão, aliás, da quarta divisão, perdão, a nossa quartona na temporada de 2017, e que, é claro, você vai acompanhar junto com a gente. Nesse clima ainda, eu faço convite para que desde já você esteja conosco para o jogo dessa terça-feira entre América e Goitacás, que vai ser uma grande final com grande cobertura do FuteRio.net, e segunda-feira a gente pode fazer aqui também, aliás, vai fazer sem dúvida alguma, uma grande cobertura, um grande prognóstico sobre essa partida, e apenas informando que a galera do Goitacás já está, pelas primeiras informações, dando o seu jeito de comparecer em grande número ao estádio Júlio de Coutinho, né? Promete invadir Mesquita. Exatamente, até não sabemos ainda qual será a quantidade
de ingressos disponibilizados nesse primeiro jogo, mas o torcedor do Goytacás parece que vai pegar a estrada, um caminho que vai ser mais longo do que para Friburgo, mas quer acompanhar esse primeiro jogo da final. E ainda por cima, rapaz, o pessoal chegando aqui para o jogo das 8h30 vai voltar de manhã, hein? Exatamente. Será que a galera vai conseguir matar o trabalho quarta-feira de manhã? Rapaz, de fato tem que matar um dia e no outro. Praticamente 2 dias de trabalho. Pois é, porque a viagem é longa, né? É muito longa, 4 horas, mais de 4 horas de viagem, na verdade. A galera vai ter que realmente ser bem... vai ter que dar um migué bem dado, né? Como a gente fala por aqui, né? Vou ali, tem um parente meu tá doente, algo do tipo. Pois é, enfim. Olha, morreu. A mamãe já tinha morrido. Isso é um perigo. Morreu de novo. Morreu de novo. Essas pessoas sempre morrem. Essa galera morrendo aí toda hora, rapaz. Poxa vida, é uma dificuldade. 7h57 aqui na Rádio Fute Rio, você ligado no Fute Rio na geral na nossa reta final. Hora então do nosso destaque final aqui na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net. Hora do nosso destaque final aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Renan Mafra, o seu destaque final, a palhinha final da enciclopédia aqui em futerio.net, nesse Fute Rio na geral desta sexta-feira. Vou destacar a rodada, Andreas, justamente da Série C do Campeonato Carioca. Como você bem disse, eu acredito em 2 jogos que serão muito disputados. Eu creio que no domingo, Casimiro de Abreu e 7 de abril, e na segunda-feira, Esporte Clube Resende e Perolas Negras serão os jogos que serão talvez os melhores dessa rodada. Vamos aguardar, promete muito sem dúvida alguma. Renan Mafra, um abraço grande, nos vemos segunda-feira, hein? Valeu, abraço, até segunda-feira. Esse é Renan Mafra, que esteve comigo no Fute Rio na geral desta sexta. E é claro, você acompanha a íntegra, se você não pôde ouvir o programa inteiro, no YouTube, ainda nessa noite, em youtube.com/TV Fute Rio. É só se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhum detalhe, nenhum lance do nosso podcast do futerio.net. E falta pouco para os 2K, hein? 2.000 inscritos, falta pouquinho pra gente chegar nessa marca ainda nesse fim de semana. Eu conto com a sua participação nesse sentido. 7h58 aqui na Rádio Fute Rio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no nosso Fute Rio na geral dessa sexta-feira. Agradecendo por você estar conosco nesse programa e prometendo voltar segunda-feira, mais uma vez das 6 às 8 com o Fute Rio na geral. Sempre não de Furnas, 60 anos. Energia que se renova dia após dia e Criativos Design, comunicação com criatividade. Você fica agora com o Arena Transamérica. E nesse fim de semana, como a gente falou, tem muita bola rolando para você aqui no campo do futerio.net, em rede com a Transa. Amanhã tem Flamengo e Avaí. Na segunda-feira, aliás, no domingo, tem a bola rolando também no Brasileirão. Você vai curtir junto com a gente o Fluminense em campo, também o Botafogo. Na segunda-feira, depois do Fute Rio na geral, tem Vasco da Gama. Enfim, Flamengo e Avaí, amanhã às 7 da noite, domingo às 4 tem Curitiba e Botafogo e Fluminense e Palmeiras, e segunda-feira às 8, Sport e Vasco da Gama, tudo aqui na Rádio Fute Rio em rede com a Transa 101,3 e, é claro, todas as notícias, como sempre, em futerio.net. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos, uma boa noite, uma ótima sequência de sexta-feira, bom fim de semana e um grande abraço de gol. Fique com a Arena Transamérica, você que nos ouve ao vivo, e da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até segunda, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.